dia de estourar a champanhe. Acabou o pacto. Lamar Jackson segue sendo freguês. Kickers, seus pés de rato! Eu sou o Thiago Zumac. Eu sou o Neymar Souza Mai. Eu sou o Lucas Coppi. E aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Agora sim, estamos ao vivo para o episódio número 68 do Zona Neutra, o seu programa semanal sobre futebol americano. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que fazem parte da audiência mais bonita da NFL. E comigo hoje, aqui do meu lado, o nosso sócio, produtor de redes sociais e um pouquinho de faz tudo, Lucas Coppi, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thiago Zuma. Segunda semana seguida junto da audiência mais bonita do Brasil e eu já tô ficando mal acostumado de aparecer bonitão aqui nessa tela. Vamos lá, falar de semana 11. Tô feliz, hein? Não é porque a tela é bonitona que tu aparece bonitão, Lucas. Mas, cara, é bacana, né, que o caminho Camboriú, Balneário Camboriú, Blumenau tá ficando cada vez mais curto pra ti, né, Lucas? Não exatamente, mas quando a gente se programa um pouquinho melhor, a gente tenta não chegar atrasado, né? Muito bom. Neymar, seja muito bem-vindo. Salve, galera, como é que estamos? Estamos muito bem, cara. Hoje é uma Monday Victor pra todo mundo. É verdade. É verdade. Todos ganhamos. Raro, caso raro. Um negócio raríssimo, raríssimo. Haja vista a qualidade das franquias que nós torcemos, né? João, seja muito bem-vindo. O João hoje que está substituindo o Montanha está ainda na caverna do Montanha, porque ele já está deixando tudo pronto para o nosso react de hoje à noite, o react do Monday Night, um jogaço, né, onde a gente vai ver o time do Dallas Cowboys Contra o Houston Texans, clássico Exatamente. do estado do Texas. o clássico do estado do Texas. Mas dessa vez o filho bate no pai, né? Dessa vez vai ser difícil pra esse Dallas Cowboys ganhar do Houston, Texas. Nós tivemos até agora, cara, Monday Nights bem disputados. Eu acho que teve um só que foi meio desequilibrado, Neymar, mas pelo que eu me lembro, assim, teve jogos bons. Ótimos jogos. Exatamente. E hoje nós estamos com você, Dallas Cowboys. Por favor, Dallas Cowboys, nos traga entretenimento, mas no sentido de um jogo competitivo. Não queria que fosse um jogo entregue às baratas, né? Tudo bem, mas nesse sentido, né? Porque eu não tô com o Dallas Cowboys. Mas pra ser um jogo competitivo, Eu tô vale muito. a pena. Não. Cara, a minha torcida, cara, Dallas Cowboys eu acho. Tudo bem, tu tem motivos bem práticos, pragmáticos para não estar com o Dallas Cowboys, até mesmo porque você fez uma avaliação, uma análise que era uma temporada muito ruim deles e vem se concretizando. E nesse sentido, cara, mas eu gostaria que tivéssemos Competição. um jogo bom, exatamente. Porque hoje estaremos lá na Caverna do Montanha para fazer o react e vai ter uma surpresa, hein? Nos acompanhe hoje à noite que vai ter uma surpresa, vai ter algo especial e diferente nesse episódio. Exatamente, só pra completar do Dallas Cowboys que tem menos vitórias no AT&T Stadium esse ano do que o Jake Paul, né? Que ganhou do Mike Tyson lá no sábado. Pô, ainda bem que eu não fiquei acordado pra assistir essa luta. Cara, e assim, ó, tem um... Bom, já que vamos começar um pouquinho de fofoca, um pouquinho de, talvez, polêmica, né? O Sid Lamb reclamou que não dava pra ver os lançamentos, né? Por causa do sol. Por causa do sol, que tem as janelas laterais ali do AT&T Stadium. E aí o Jerry Jones falou, tá, e aí, beleza, o bonitão quer que a gente compre faça um estádio novo, do zero, não sei o quê. E o Sid Lamb tinha dado a ideia, podia botar umas cortinas, né? E o Jerry Jones já deu um soco. No sábado, na luta do Jake Paul e Mike Tyson, tinham cortinas na janela. Olha aí, ó. Ou E seja... lembre, não é o Mike Tyson, né? Exatamente. O Sid Lamb não tá pagando pra jogar no AT&T, né? Tem que Exato. fazer o milagre. Beleza, vamos seguir então, vamos começar direto para os nossos destaques, porque tem muita coisa, foi uma rodada extremamente competitiva, alguns resultados talvez inesperados, alguns nem tanto, mas jogos muito bons mais uma vez. E aí eu vou pedir, João, que a gente passe direto pro primeiro jogo. Começando aqui a avaliação da semana 11, a gente teve lá no Thursday Night, na quinta-feira, o Washington Commanders perdendo para o Philadelphia Eagles de 18-26. Eagles ganha em casa, confirma, entre aspas, de um favoritismo. Tinha bastante gente que acreditava numa vitória do Commanders, né? Mas o Eagles agora se coloca com 8-2, mostrando que, de fato, é um time que está cada vez mais próximo da gente olhar para esse Eagles com mais carinho.
porque hoje eu entendo ainda, nessa temporada onde a gente tem Mahomes, Lamar Jackson sendo muito falado, agora Josh Allen, Buffalo Bills muito falado, né? Sem dúvida nenhuma o time do Commanders estava sendo muito falado, mas o Eagles estava meio como coadjuvante, Neymar. E será que a gente podia botar esses caras no mesmo patamar de um Detroit Lions, de um Kansas City Chiefs? Por termos de jogadores, sim. O time do Eagles está muito maquinado e não foi mérito das chamadas nem ofensivas nem defensivas, mas os jogadores, em especial de defesa, jogaram muito. Seguraram muito bem esse time do Commanders. Não quero começar falando disso, eu vou finalizar falando desse jogo, falando da parte defensiva do Eagles. Esse jogo estava um jogo parelho, até que o Saquon Barkley resolveu botar a capa dele e falar, beleza, vamos ganhar o jogo então. Meteu-lhe 2 corridas já para touchdown, fez uma recepção também, umas 30, 40 jardas na metade do campo, que já levou o time pro ataque, e o jogo desgarrou no segundo tempo nesse momento. Coisas a serem faladas desse jogo. Como eu falei dos pés de rato desses kickers da NFL. Cara, o que teve de chute errado essa semana foi um absurdo, uma grandeza. Começamos com o Elliott, então. Que errou um chute, não lembro, um chute curto, um chute médio, um chute de 40 e pouquinhas jardas ele errou. E ele errou um extra point também. Pô, chutar 3 vezes errado num jogo e não foi nem o que chutou mais errado na semana. Essa semana tava muito do avesso. O ano já tá vindo meio estranho com o kicker, mas essa semana foi atípica. E assim, tá vindo bem estranho pros dois lados, né? Porque tem alguns kickers aí que 60 jardas é normal, é automático, então assim... O Alter segue excelente, e em especial do Steelers. Se você tem se você tem uma franquia e teu kicker não tá chutando para mais de 50 jardas de forma automática, tá mal, tá ruim. Já tava dessa forma. A gente começou o ano falando isso. E aí, cara, tem alguns kickers que não conseguem nem mais de 40, 35 jardas. 30. Ontem a gente viu 32 jardas errada, 35 jardas. O Justin Tucker, pelo amor de Deus, até extra point ele errou. Meu Deus, cara, não dá mais pra ter o Justin Tucker em nenhum fantasy. Enfim, finalmente vou conseguir fazer um merchan gratuito pra Panini aqui, porque existe um jogador nesse jogo que se chama Sam Steele, que lembra que o Montanha falou no programa, Neymar, fala de um rookie aí que tá passando desapercebido, mas tu acha que foi um steal? Eu falei desse cara, cornerback sensacional. E o Sam Steele, seu Thiago Zumac. Tá com o A.J. Brown no bolso até agora. Tá com o A.J. Brown guardadinho no bolso. Ele tá tão bem cotado lá no Washington Commanders que teve um lance pra endzone, 1 para 1. Não botaram ajuda de safety nem ninguém. Era Sam Steele e A.J. Brown. Eis que quase foi interceptação do Sam Steele. Ele tava o tempo todo com o A.J. Brown, virou na hora certa, pulou pra catar a bola, o A.J. Brown teve que ir dele. Não basta o A.J. Brown estar no bolso. Perceberam que eu vim com uma camisa com bolso, né, guys? Davonta Smith tava escondidinho também no bolso do Sam Steele. Não tem como. O cara é uma máquina. Teve uma rota, eu até anotei qual foi a jogada especificamente, foi uma 3ª para 6, que o A.J. Brown e o Davonta Smith cruzam no campo, na end zone, ou seja, fica mais difícil para marcação. O Sam Steele percebe e corre de volta pro Davonta Smith, vai lá e pum, pass breakup. Tirou a bola do cara. Tá jogando muito. Mas se eu vou falar de cornerback, foi legal falar do Sam Steele. Mas daí eu tenho que falar pro cara, que não sei se perceberam também, nós temos uma prateleira que não está com nada nela, porque essa prateleira, ela é isolada. Ela precisa ficar sozinha com o grande Kenyon Mitchell, estão brincando que é Guantanamo Bay, de Guantanamo Bay, né, que é uma base militar e tal, etc. Eles costumam dizer que quando o cornerback é muito bom, ele fica numa ilha, tipo o Real Leaves, não, o cornerback que era do Jets. Enfim, um dos melhores cornerbacks de toda a história. Gardner, não. Não, é mais antigo, foi pro Patriots, enfim. E ele normalmente ficava numa ilha porque era ele contra um wide receiver, o wide receiver jamais ia pegar a bola. Pois bem, estamos falando de Kenyon Mitchell. Deixa eu te falar alguns dados, não, eu vou por outro lado para te falar isso, Zuma, e meus amigos. Se eu te falar de um wide receiver, Zuma, que esse wide receiver... Assim, existem contestações, gente, entre dados... Porra, vou pra mais ou outro assunto. O jogo de ontem deles, Zuma, se tu olhar... Tá, vamos ver o que esse Kenyon Mitchell fez. O status dele é assim, ó. 1 tackle. Perfeito, é o que eu tô vendo aqui, inclusive. O status dele é 1 tackle. Exatamente. Tipo, que merda? Como é que ele tá falando que esse cara jogou bem? Pois bem, é muito difícil tu analisar o cornerback, porque primeiro que ele é muito evitado, se ele é muito bom. Segundo, que são outras estatísticas, como o pace breakup, que é o PBU, forced incompletion rate, quantas jardas ele deu pro wide receiver rival, quantos catches, percentual de passes completos do quarterback, e aí por diante. Eis que o Kenyon Mitchell, ontem, ele teve 1 tackle. Porém, ele não deixou o McLaurin jogar. Mas agora deixa eu ir pelo outro ângulo que eu ia te falar. Porque existem formas de tu ver o mesmo jogo e gráficos, inclusive, de cornerback, que elas não vão bater. Porque às vezes o cornerback é muito fácil quando tá man-to-man. Eu e o Zuma. Se ele recebeu, culpa minha. Mas quando eu tô em zona, depende se o cara passou da minha zona ou não.
É culpa minha ou não é? Então, às vezes, vai ter alguns analistas que botam um ou outro passe no mérito dele e alguns não. Eu vou pegar a pior amostragem, não a melhor, que ele seria melhor ainda. Com a pior amostragem, Zuma, o que tu me diria, mudando de assunto, de um wide receiver, Zuma, que consegue 13 catches e 118 jardas? Ele fez um bom jogo. E se isso for as 10 semanas somadas dos wide receivers contra o Keenan Mitchell? Nossa. Aí a gente tá com um bom cornerback. Semana 1 contra o Packers, que tinha 4 wide receivers bons. Vimos o jogo no Brasil. Uma recepção para 6 jardas. Segunda semana, Drake London. Uma recepção para 5 jardas. Terceira semana, Olave, que ainda era para ser bom, né? 2 recepções, 23 jardas. Spoiler, foi o cara que mais conseguiu jardas contra o Keenan Mitchell. Quarta semana, Mike Evans. 2 recepções para 19 jardas. Quinta semana, Mari Cooper, 1 recepção, 10 jardas. Sexta semana, Malik Neighbors, 1 recepção, 9 jardas. Sétima semana, Jamar Chase, 2 recepções, 19 jardas. Oitava semana, Jacksonville Jaguars, não foi colocado um wide receiver porque são vários que ele marcou, 1 recepção para 11 jardas. Nona semana, CeeDee Lamb, 2 recepções para 14 jardas. E 10ª semana, Terry McLaurin, 0. Só pra te dizer ainda, por exemplo, teve analista que botou o CeeDee Lamb com 1 recepção para 5 jardas. Eu contei a pior situação possível. Ou seja, o cara tá anulando o wide receiver rival. Então, se ano passado a gente tinha um problema no Eagles, que não tinha cornerbacks, que não tinha pessoal atrás, o problema do Eagles era a secundária, não mais. Agora o Cooper DeJean tá muito bom, tá excelente, e eles com Keenan Mitchell isolado num canto, gente... A forma de marcar ela fica muito mais fácil, porque tu literalmente pode isolar esse cara. Ah, mas um dia ele vai ser queimado. Um dia, nós temos uma amostragem de 10 jogos e ele não foi. Então, enquanto isso acontecer, eu posso botar o Tyreek Hill, eu posso botar o Metcalf, eu boto quem eu quiser com ele, que esse cara vai ficar isolado e eu me preocupo com os outros 2/3 de largura do campo. Fica muito mais fácil. O Nakobe Dean também, que é um linebacker que eles pegaram no ano passado, não nesse último draft. Tá jogando excelente. Com isso tudo, lembra que uma coisa vai ajudando a outra? Olha o front seven do Eagles, não tá começando a amassar o pessoal. Carter tá começando a jogar pra caramba. Então, assim, o time vai começando a prosperar na defesa. De novo, não é mérito das chamadas defensivas, e sim dos jogadores em campo em si. E aí tem alguns números que corroboram com o que você trouxe, Neymar. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente avalia pelo PFF, as defesas em coverage, né, em cobertura, a melhor defesa da NFL é justamente a do Eagles. Tá? Após 11 rodadas, com uma média de uma pontuação de 90,6, enquanto a segunda é do 49ers com 90,2. Isso falando em cobertura, né? E nesse sentido, cara, você trouxe exatamente aquilo que facilita. Se eu consigo marcar o Lucas Cope e o Lucas Cope não vai jogar, cara, eu posso botar o meu safety para ajudar o outro cornerback a marcar lá o Neymar. E aí, com isso, facilita aquele jogador que é mais fraco. Isso. Então, você ter um cara que é muito alfa, um cara que faz toda a diferença, independente da posição, ele vai facilitar outros espaços do campo. E aí, como você disse, eu vou até atualizar aqui, na soma de avaliação da defesa da comunidade como um todo, a do Eagles hoje é a melhor da NFL. Com 3 pontos na frente da do Lions, cara. 87-84. Pra tu ver a máquina que voltou a ser essa defesa do Eagles. Como um bom draft faz diferença. Uma defesa bem considerável. E em pass rush, né, cara, impressão no quarterback, o Eagles ele está hoje em segundo, com 84,7. Então, cara, de fato, talvez, agora trouxe até um outro ponto, talvez a gente não esteja falando tanto desse Eagles, porque os grandes números dele, talvez o grande unidade dela é a defesa. E aí a defesa sempre passa um pouquinho mais despercebida do que é o ataque. O ataque chama sempre um pouco mais de atenção, né? E uma coisa vai combando a outra, Saquon Barkley correndo bem com a bola, como a gente já comentou, quando tu consegue ficar muito tempo em campo, a defesa descansa, a defesa vem mais fresca, consegue jogar melhor, é um combo. Dito isso, não vamos passar pano no Hurts. O Hurts vem jogando muito mal. Não os passes dele. Quando ele passa, usualmente ele passa bem. Ele acha bem os wide receivers. Mas ele tá demorando demais para fazer as leituras. O passe dele tá demorando demais, a mecânica. Então, se a defesa é tão boa assim, se tem playmakers tão fortes, se tem Saquon Barkley, era pro Eagles estar moendo os outros times, como o Lions tá. E não tá acontecendo isso. Então, só que essa é a parte boa, porque eu acho que o Eagles tá jogando o seu floor, tá jogando a sua base. É isso aí. Peguei um time que é bom de ataque, não deixamos os caras jogar. Peguei um time que tem uma defesa média do Washington Commanders, jogamos bem contra ela, só que porque o Saquon Barkley estourou, né? Saquon Barkley fez 26 tentativas de corrida para 146 jardas, 2 touchdowns, uma média de 5,6, de fato, uma apresentação de gala do Saquon Barkley. E o Jalen Hurts, cara, ele famoso não comprometeu, mas também não ajudou muito, né? Então, nenhum passo para TD, nenhuma interceptação também, passou para 221 jardas, 18 de 28 completos. Já o Jayden Daniels teve o jogo um pouco aquém do que a gente espera dele, mas como você já falou,
com uma defesa muito boa como a do Eagles, o rookie, o time do Commanders viu um pouco de dificuldade. Ele fez um jogo aí para 191 jardas, um passe para TD e uma interceptação. Ele decaiu muito depois que ele lesionou a costela. Ele antes tinha quase 6 jardas, ou 6 e pouca por corrida, ele caiu para 2 pontos alguma coisa. Ele tá correndo muito menos com a bola. Se ele corre muito menos com a bola, é menos medo do outro time que ele vai sair correndo. Se o outro time tem menos medo disso, ele marca melhor os seus wide receivers. E aí por diante, vira essa cascata que a gente sempre fala. 2 pontos engraçados que eu quero trazer para esse jogo. Um é que o o Keenan Mitchell é o franco favorito, a Defensive Rookie of the Year. Inclusive essa figurinha, seu Thiago Zumac, já vou guardar ela para nós mandar para um grade, para deixar ela bonitinha pra gente, porque vai ser o Defensive Rookie of the Year. Quem tá concorrendo com ele é o Jalen Verse, do Rams, mas eu acho que por enquanto, tá anos-luz de distância, a não ser que o Verse agora encarne um Aaron Donald e consiga mais 8, 10 saques até o final do ano. Eu acho que já é do Keenan Mitchell, o que ele tá fazendo como cornerback é sensacional. E um outro ponto que eu quero trazer desse jogo é um ótimo offensive linebacker do Commanders, que é o Luvu, que ele é o quinto homem dos 4 que ficam na frente para ir atrás do quarterback. Sempre que tem um quinto que vai atrás do quarterback, o que caracteriza uma blitz, é ele que vai. E nesse jogo ele teve um saque que essa persistência dele finalmente rendeu frutos. Sabe aquele... Quando tu joga bumerangue, tu joga bem longe em desenho animado, fica fazendo outras coisas e tal, toma um cafezinho, fuma um cigarro, faz o que tu quiser, daí quando volta, puc, ele vai lá e pega o bumerangue que voltou. O Luvu fez uma dessa. Que ele tava bem pelo corner, bem outside mesmo, e no que ele foi correr, ele já tomou um empurrão, cara. Ele quase foi lá pra sideline, assim, de tão longe que ele foi. Só que a jogadinha foi um flip-flicker triplo. Então o Hurts entregou a bola pro Barkley, que veio correndo e entregou pro Devonta Smith, que voltou e entregou pro Hurts, que já tava lá atrás. Então o Luvu deu a volta, essa jogada foi vindo pra trás. Quando o Luvu tava chegando no meio de volta, pum, o Hurts pegou a bola. No que ele pegou a bola, o Luvu só abraçou. Muito bom, muito bom. Então, Neymar, 18-26, falamos um pouquinho do Eagles, falamos um pouquinho do Commanders, vamos pro próximo jogo, por favor. Puta divisão essa, né? Só pra constar, valia muito pra quem ganhar a divisão. Exatamente, cara. E agora a gente tem uma outra disputa de divisão, a divisão que é a mais embolada da NFL. Divisão do Cardinals. Exatamente, a divisão que o Cardinals está levando pro 6-4, inclusive, né? Mas a gente tem Rams, 49ers e Seahawks com 5-5. E isso só foi possível, Neymar, porque ontem o Seahawks fez uma vitória inesperada. É verdade. Ele foi lá no estádio do 49ers e ganhou de 20-17. E aí, fala um pouquinho desse Seahawks. Eu vou começar falando do Brock Purdy. Porque semana passada eu não falei do Brock Purdy e precisava ter sido falado. Brock Purdy jogou muito. Inclusive, teve alguém nos nossos cortes no TikTok, para quem não nos segue, por favor, Zona Neutra _. TikTok, Instagram, X, etc. Threads, enfim. E alguém me xingou porque teve um corte relacionado ao 49ers, tu falou, alguém mandou, e tu não falou do Purdy. Daí eu na hora, justíssimo, já mandei. Purdy jogou muito semana passada. E jogou muito de novo contra o Seahawks. Então assim, é de se assustar que o Seahawks conseguiu ganhar esse jogo, que o 49ers com McCaffrey de volta, Deebo Samuel tava ali, beleza, não tava com o Kittle, né? Mas já não tem o Ayuk há algum tempo, mas o Jennings vem jogando muito, vem calçando os sapatos do Ayuk com tranquilidade. E o Brock Purdy jogou muito. Tiveram vários downs que ele conseguiu com os pés. Inclusive o touchdown dele, que foi o primeiro touchdown do 49ers, eu achei maravilhoso. Porque pra quem não viu, ele vai correndo pela sideline, só que tem um defensor vindo pra derrubar ele e bater nele. Só que é um defensor mais lento. Se ele só mergulha, ele foi bem no canto, no pylon. Se ele só mergulha, o defensor provavelmente chega. Ele mergulha, mas meio que tirando o corpo. Ele tá com o corpo fora do campo e com a bola cruzando o pylon. Ou seja, não dá tempo do defensor encostar nele e tentar empurrar pra fora. Ou seja, ele tem até alguma experiência ou alguma inteligência referente a isso para esse momento. Ele não foi que não quarterback, cara, deixa eu improvisar. Não é improvisar. Beleza, a jogada foi improvisada. Mas ele já treinou isso o suficiente para fazer exatamente da forma que fez. E ele foi excelente. As leituras dele foram muito boas. A secundária do Seahawks é uma secundária boa. Inclusive, a interceptação que ele teve foi graças à secundária do Seahawks, que foi o Witherspoon, que tirou a bola da mão do wide receiver, e um defensive tackle de Seattle acabou interceptando a bola. Dito isso tudo pelo lado do 49ers, que jogou bem e ainda assim perdeu, preciso agora fazer os elogios ao Seattle Seahawks, onde o Mayer, que é o kicker de Seattle, esse não precisa botar o pé na forma. Acertou um de 53 e um de 57. Isso que é um kicker, rapaz. Dito isso, Geno Smith, eu vou fazer um pouco de carinho nele para poder bater depois. Mas ele que ganhou o jogo, faltando segundos no relógio, entregaram pro Geno Smith, ele fez o drive da vitória e fez 2 corridas para down, inclusive delas uma para touchdown, com 20 e poucos segundos no relógio, ele viu o campo aberto, o cara correu. Se me machucar, que se dane, eu vou tentar, que é uma coisa que eu sempre defendo que o Geno Smith não faz, porque ele tem medo de tudo. E conseguiu fazer o touchdown e Geno Smith puxou essa vitória para Seattle. Agora, seu Thiago Zuma, que o senhor assistiu boa parte dos jogos ontem comigo.
O quão impressionado eu tava, o quão embasbacado eu tava por ter percebido uma leitura óbvia do Geno Smith que eu não tinha percebido ainda. Que agora tudo faz sentido pra mim. Perfeito, cara. Tu tava embasbacado, eu acho que é uma boa palavra, pelo fato de que o Geno Smith é um cara muito confiante, no sentido de que ele acerta a primeira leitura. E tem que ser, né? É. Gente, é impressionante. Eu percebi isso lá pelo segundo período do jogo de ontem. Eu não sei como eu não tinha percebido isso ainda. De todas as leituras que eu faço de Geno Smith, elas estão corretas. Ele fica desesperado, etc, etc, etc. Mas eu percebi que, se a primeira leitura não deu certo, ele ainda assim vai com a primeira leitura. Ele vai lançar lá. Ele não vai pra segunda leitura, ele não vai pra terceira leitura. É claro que ainda assim, quando realmente não dá, tipo, ele pega a bola aqui, bum, a minha primeira leitura é no Metcalf. E o resto do mundo acontecendo. Ei, tô aqui, tô aqui. Não, Metcalf tá ali, mas tá bem marcado. Safety tá vindo pra ajudar. Eu acho que eu consigo. Bum! E ele tenta. Quando tem uns 3 ali, ele, ai meu Deus do céu, eu vou lançar. Não, eu saio correndo. Daí numa dessas que ele saiu correndo, adivinhem, tocou uma interceptação na mão do camisa 22 do 49ers. Não adianta. Se a jogada não foi desenhada e executada como era pra ser, o Geno Smith é muito ruim. Mas o engraçado é que sempre era a primeira leitura. Os passes dele são maravilhosos, a gente já conversou sobre isso, e por isso dá certo. Mas várias vezes, cara, o Njigba teve 11 passes recebidos, eu acho. O Metcalf teve 7 de 9, ou 9 de 11, alguma coisa alta também. Mas se o cara tá bem marcado, é minha primeira leitura, toma ali. É minha primeira leitura, toma ali. Eu acho que ele só não vai lançar essa bola na primeira leitura se for impossível. Ele vai olhar assim, o cérebro dele vai falar, lança, Geno, lança. E o Geno vai olhar e vai falar assim, não posso, lança, Geno, lança. Não posso, ele tá marcado, lança, Geno. Tá bom. Não adianta, esse é o Geno Smith. Bom que deu certo, bom que Seattle tem um trio de wide receiver excepcional. Usou pouco Walker, falando em usou pouco Walker. Ai, meu Deus do céu. Teve uma jogada, quando eu pensei que já tinha ido tudo pelas cucuias, que agora eu não lembro o período do relógio que era, mas era uma 4-1, 3 minutos e 50 de relógio mais ou menos. Seattle resolveu ir numa 4-1. Claro, tava atrás do placar. Eles me botam Charbonnet pra correr. Pô, a gente tem o Walker, é o segundo maior quebrador de tackle da NFL atualmente, o cara é grande, o cara é forte. Pra que botar o running back reserva, cara? Eu não entendo isso. Bijan Robinson Feelings, devem estar assistindo muito o jogo do Falcons. É a única possibilidade pra fazer um negócio desse. Enfim, Seattle não conseguiu, devolveu a bola pro 49ers, a defesa segurou o 49ers e Seattle conseguiu voltar pra conseguir fazer essa virada. Cara, mais um pouquinho desse jogo aqui do 20-17 do Seahawks. Cara, o Seahawks é mais ou menos isso. A gente já esperava uma campanha, para não dizer, mediana. Uma campanha mediana, com talvez aí um lampejo de brigar pela 8, divisão, 9, 9, 8. Tal, mas talvez não, um lampejo de ir mais além, ir para os playoffs, enfim. Mas era uma campanha mediana. Já do 49ers, a gente não esperava um 5-5 a essa altura. Não. E eu vou perguntar pra ti o seguinte, Neymar. Perguntar pro Lucas, na verdade. O Lucas tá aqui como ouvinte premiado, né? Vamos trabalhar com o Lucas. Paguei caro pra estar aqui escutando o programa na bancada. Ao vivo. Lucas, se eu disser pra você que existe uma boa chance do 49ers terminar a season com campanha negativa, tu concorda? Eu vou precisar olhar o schedule, mas concordo, cara, concordo. Eu achei que tu ia me perguntar se existe uma chance do 49ers terminar em último na divisão, e aí eu ia dizer que com certeza sim, porque hoje, neste momento, ele é o último colocado, porque a gente tem 3 times com 5-5 e o Arizona Cardinals liderando com 6-4, né? Monstros. Vou até abrir o schedule do 49ers aqui. Tá aqui. 49ers vai enfrentar fora de casa, lá no frio, Green Bay Packers no próximo jogo. Jogo difícil. Depois enfrenta lá no frio também, porque tá começando a ficar frio lá em Buffalo, o Bills. Bem difícil. Aí depois pega o Bears em casa. Dá pra ganhar. Aí pega o Rams em casa. Bem difícil. Aí pega o Dolphins lá em Miami. Claro que sim. Dá pra ganhar, mas se perder também não... Sei lá como é que vai estar esse Dolphins. Aí depois pega o Lions em casa. Entendeu? E aí pega o Cardinals fora pra fechar a temporada. Dá pra perder, dá pra fazer 2-5. Dá pra terminar 7-10 esse 49ers. Exatamente. Muita possibilidade de terminar com campanha negativa. Por quê? Porque quando a gente vê os jogos do 49ers, cara, eles são decididos mais ou menos por uma posse de bola. Cara, aqui 23-20, 17-20, 30-24, 23-24, 24-27. Então é sempre ali na bacia das almas. Cara, e quando você tá sempre na bacia das almas... Da navalha. Às vezes pode dar tudo pro outro lado. KansasCityChiefs.com. Às vezes o pão cai com a manteiga... Virada pra baixo. Exatamente. Então, assim, pro torcedor do 49ers, eu imagino que a galera deve estar um pouco apreensiva. Aí o torcedor do Seahawks, eu acho que já está com olhos positivos para esse time. Vendo com as coisas que o time encaixou
E aí, de fato, né, Neymar? Esperando só aquele sonho de, pô, bota um QB bom ali pra gente ver o que esse time pode fazer com uma qualidade melhor ali atrás do... Mas o Geno Smith acabou de ter um bom jogo, né? Essa é a parte ruim do jogo de ontem. Mas não vão renovar com ele, né? É o último ano dele, né? Não sei. Não sei. É que a gente ainda vai falar dos outros jogos, né? Mas essa divisão tá com uma carinha de dar Rams ainda no final, né? Eu sempre falei isso. Por favor, João, vamos para o terceiro jogo de destaque da semana. Um belíssimo 21-30, onde o pacto, pelo menos nessa temporada, aparentemente terminou. Claro que tem a continuidade, tem playoff, Super Bowl, onde esse time do... Mas daquele X0 já era. O X0 já era. Onde esse Kansas City pode chegar. Mas a minha pergunta hoje não é onde esse Kansas City Chiefs pode chegar. Mas a pergunta é... Qual champanhe nós vamos tomar? Cara, isso é hoje à noite. Hoje à noite vai ter champanhe. Acabou com a surpresa. Vamos lá, Neymar. Josh Allen, ele tá no mesmo nível do Patrick Mahomes? No mesmo nível do Patrick Mahomes, quando o Patrick Mahomes foi MVP, né? Não, exatamente. Eu tô dizendo assim, tô pensando agora, quero começar a minha franquia, quero escolher um quarterback. Se eu disser que eu quero o Patrick Mahomes, todo mundo vai dizer, porra, legal, óbvio. Mas se eu falar, não, eu quero o Josh Allen. Eu acho que tu é doido. Tu acha que eu sou doido acho ainda? que tu é doido. Então a gente não pode comparar os dois ainda. Eu acho que não. É o equivalente de tu comparar o Patrick Mahomes já com o Tom Brady. Aquilo que a gente falou, tem um histórico muito grande, o que ele consegue fazer é muito fora. E tá jogando mal. O Patrick Mahomes tá jogando mal. Só que ele tem aqueles lampejos de genialidade que ele vinha ganhando os jogos. Cara, quase ganhou aqui. Esse ia ser mais um jogo da mesma forma. Deixa eu lembrar pra quem não viu o jogo, que esse jogo tava com 2 pontos de diferença, tava 23-21 pro Bills, numa 4-2. O Bills ia chutar o field goal faltando 2 minutos e pouco no relógio, viu o que ia acontecer? Com 2 minutos pro Patrick Mahomes vir ganhar o jogo. Kansas City Chiefs ia ganhar de novo. Só que o que aconteceu? O outro gênio, chamado Josh Allen, correu 27 jardas para um touchdown. Daí acabou com o jogo, botou 2 posses, já era, valeu, falou. Mas a estratégia do Chiefs, aquele jeito que ele vem jogando todos os jogos até agora, que é botando a cenourinha na frente do cavalo, deixando ele puxar, quando chega na linha de chegada, passa o cavalo e ganha. E nesse sentido, tem até uma entrevista que o Patrick Mahomes deu a semana na TV. Claro que ele faz brincando, ele faz ironizando, mas, porra, é uma piadinha muito boa dele. Que se pergunta, pô, mas cara, o Patrick Mahomes tá ganhando sempre no sufoco. Ele assim, claro, eu penso na TV, eu penso no entretenimento, tu não me vê dando lavada, porque eu quero que as pessoas tenham um jogo emocionante pela frente. Falando nisso, dá uma olhadinha nos status do Travis Kelce, por exemplo. Num jogo difícil que o Mahomes vai precisar da sua principal arma, Travis Kelce. Olha o quanto que eles usaram o Travis Kelce. Tem? Tenho. Travis Kelce com 4 targets, 2 recepções para 8 jardas, sendo que uma foi de 2 jardas e outra foi de 6. É isso aí. Não usou o Travis Kelce. Tem algo muito estranho nesse jogo, é lógico, o Travis Kelce foi muito bem marcado, mas é atípico, vou chamar dessa forma. É muito atípico esse jogo que o Kansas City Chiefs resolveu fazer com o Buffalo Bills. Enfim, de novo, ia dar certo se não fosse o ponto-chave chamado Josh Allen. O Josh Allen que fez acontecer, principalmente ali no final. O jogo inteiro o Josh Allen tá virando quase um Mahomes, né? Não importa quem é meus target. Shaqiri jogou muito. Enfim, o Knox de tight end jogou bem. O time do Bills jogou bem como um todo e o Josh Allen realmente fez esse time se elevar a um time contender. Agora a pergunta que fica é se a gente tá vendo a mesma história de novo, né? Porque o Bills com o Josh Allen, 4-0 contra os Chiefs em temporada regular e 0-3 nos playoffs, então... Tudo que eles não querem. Cara, e aí vamos lá. Quando a gente estava na quinta rodada, o Buffalo Bills perdeu o seu segundo jogo. Ele tinha ganho de Arizona Cardinals, Miami Dolphins, Jacksonville Jaguars, perdido para Ravens e Texans. Aí eu cheguei aqui no programa e falei, cara, será que esse Bills é tudo isso? Porque ele bateu em cachorro morto. Isso. Né? O Arizona Cardinals, até então, primeira partida do ano, era um time que não fedia nem cheirava. O Miami Dolphins, o Tua, né, pediu pra sair no começo. Foi o jogo que o Tua machucou. E eles quase perderam pro Cardinals. O Cardinals abriu bem na frente. Exatamente. E o Jacksonville Jaguars a gente já viu que era uma tristeza, uma lástima na altura da temporada. Pegou o Ravens no Texans e perdeu. E aí eu cheguei aqui no programa e falei, cara, será que é tudo isso? Por quê? Porque eu não vejo esse time do Bills pegando times bons pela frente e o Josh Allen fazendo aquilo que o Mahomes fez. Porque essa foi a minha comparação. O Mahomes, cara, se botar nós três lá e o Mahomes, ele vai dar um jeito de deixar o jogo competitivo com a gente como recebedor.
O Josh Allen sempre precisou do Stefon Diggs, por exemplo. E quando a gente viu ele jogando contra o Baltimore Ravens e Houston Texans sem ter armas, ele não foi muito bem. E aí a minha ideia era, Josh Allen não é Patrick Mahomes, porque ele não consegue tirar leite de pedra como o Patrick Mahomes tira. Depois de que eu falei isso, aconteceu 6 vitórias seguidas do time do Bills. Jets, Titans, Seahawks, Dolphins, Colts. Até aí tu pode dizer a mesma coisa, mas também bateram times que não estão lá em cima. Bateram em cachorro morto. Um sem QB, o outro sem QB, o outro sem QB, né? Falei do Colts, Dolphins e Seahawks aqui. Aí posso falar do Titans sem QB e Jets tem QB, mas mais ou menos. Sem QB. Cara, só que ontem jogou contra o Kansas City Chiefs. Contra uma defesa muito forte, contra o Patrick Mahomes do outro lado. Cara, e foi lá e fez aquilo que o Patrick Mahomes faria. Que é um jogo onde ele cadenciou, ele abriu em vários targets e quando precisou, ele definiu. Isso aí. Por isso que a minha pergunta é, será que Josh Allen já é não. comparável a Patrick Mahomes? Longe, inclusive. Eu acho que existe um abismo muito grande. E eu assim como o Paulo Antunes, ou o Paulo Antunes assim como eu, defensor imenso do Josh Allen. Eu adoro, eu acho que é um quarterback muito único. Mas o Patrick Mahomes é outro nível, é outra vida. E torço contra o Patrick Mahomes porque eu quero que outros cheguem nesse sentido de torcer contra, né? Mas é uma honra poder ver esses quarterbacks jogando. Esse foi um jogaço. E definido de novo pela habilidade ímpar que o Josh Allen tem. Porque era uma 4-2, eles tiveram um culhão de ir e não se acovardaram como a maioria dos times o fariam, que é aquela situação de chuta o field goal, eles iam ficar 5 pontos na frente. A gente já viu essa história tantas vezes. Era basicamente entregar o jogo, né? E dessa vez eles fizeram. Que precisa ser falado ainda desse jogo. Teve um momento do Worth que ele teve uma recepção, o jogo estava 13-7 pro Bills. Se fosse touchdown do Chiefs naquele momento, viraria o jogo. E o Worth recebe essa bola numa terceira para bastante, ou segunda para bastante, ele recebe e ele arrasta o pé no chão e não foi dado. E não sei porque não pediram a revisão da jogada e foram pro próximo down. O Chiefs logo teve turnover on downs e o Bills veio para pontuação. Eu sei que é só um jogo na metade do jogo, mas a gente já falou isso várias vezes. Um juiz ele não precisa errar / roubar num pênalti, falando de soccer. Mas se ele der sempre os lateral pro outro lado e pega um pouquinho de cada vez, talvez é o suficiente para engrenar o jogo para um lado. Eu não tô falando que os juízes erraram ou roubaram ou nada do gênero, pessoal. Até mesmo porque a jogada foi bem difícil. Não, foi bem difícil, só que para isso existe câmeras, existe replay. Em outras que foram excelentes esse final de semana, como por exemplo no garbage time já do two-point conversion que o tight end do Wurtz pegou pelo Commanders. Cara, completamente fora a bola, ele conseguiu encostar um pé no chão, não sei como. Os juízes não deram na hora, foi pra booth, foi pra revisão e viram que foi. Foi parecido, só que nesse caso o Worth até levantou um pouquinho de grama, eu achei estranho. Mas teria mudado um pouco a razão da partida naquele momento, mas de novo, foi no segundo período. Dizer que isso alterou a partida para. O Mahomes provavelmente ia pisar um pouquinho mais ainda o pé no freio e ia chegar da mesma forma nesse final, faltando uma bola. Uma outra implicação desse jogo, 9-1, 9-2, né? A seed 1 que parecia... Tá por uma derrota do Chiefs do Bills pegar ela, porque no confronto direto, que é o primeiro confronto, o Bills ganhou. Um último ponto que eu quero trazer desse jogo ainda, Kansas City Chiefs, o Mahomes teve mais uma interceptação medonha. O Mahomes está jogando mal. Todo jogo ele está jogando mal. Tem momentos de lampejo. Ah, Neymar, não vamos com aquela palhaçada de, não, é tu que joga bem. Pô, cara, ele tá jogando mal. Ele é o Patrick Mahomes. Ele é um dos melhores de todos os tempos já. Ele é excelente, os números dele são absurdos. Ele está jogando mal. Pro padrão Patrick Mahomes, ele está jogando mal. E todo jogo ele tá tendo uma intercepção ridícula. A de ontem foi ridícula. Ele não tinha pra quem passar, ele pegou e deu um balãozinho na mão do defensor. Não tinha nem wide receiver na área, nem tight end, nem ninguém. Se ele teria sido no intentional grounding se não tivesse sido interceptado. E não vamos falar que o Josh Allen... Eu cheguei a escrever no meu caderno, Zuma. Josh Allen MVP. Porque ontem ele jogou muito bem. E ele tá vindo levando o Bills ao que tá sendo. Mas ele também teve uma interceptação ridícula. O Josh Allen também tacou uma bola esdrúxula. Ah, tá dizendo que o MVP não taca interceptação? Não. Eu só tô colocando um pinguinho de tinta nessa folha branca perfeita do Josh Allen, que foi o jogo de ontem. Sobre o final do jogo, mais... no sentido do final mesmo. O jogo acabou, os dois quarterbacks foram lá, se cumprimentaram, né? Tu vai trazer um stats aqui de quem ganhou de quem quantas vezes, né, Lucas? Não, mas vai lá, segue. O Josh Allen tá 4-0 contra o Mahomes em temporada regular. E 0-3 em playoffs, isso. 0-3 em playoffs, né? E aí o Mahomes olha pro Josh Allen e fala assim, nice, let's do it again. Cara, sério mesmo? É a pior coisa que tu poderia escutar do Mahomes. Mahomes, ele olhar pra ti e falar assim, vamos jogar mais uma? Só faltou ele falar assim, a gente se vê em janeiro. Né? Quando tu é meu filézão, né? Cara, já deve ter olhado e pensado, mas não... Mas o dado que eu ia trazer tem a ver com os dois, é que o Josh Allen agora foi a
72ª, é assim que fala? A vitória 72 dele em temporada regular. É o terceiro na história com mais vitórias nas 7 primeiras temporadas. Na frente dele, só Mahomes com 74 e Russell Wilson com 75, mas ele tem tudo para passar os dois e se tornar o QB com mais vitórias nas 7 primeiras temporadas. Top. Cara, e a decisão da Seed 1 da AFC, que muito provavelmente vai ficar entre Kansas City Chiefs, Buffalo Bills ou Pittsburgh Steelers, Justo. né? Podemos avaliar dessa forma, ela vai ser decidida ali no número de 13, 14 vitórias. Eu diria que 14 vitórias é o número mágico, porque estou olhando aqui rapidamente os calendários e assim, tanto o Bills quanto o Chiefs devem fazer 12 vitórias tranquilamente, pelos adversários que tem na frente. A grande questão é, será que eles vão conseguir a 13ª, a 14ª? Porque tem jogos difíceis também. Por exemplo, aqui, ó, estamos olhando o bye, né? Próxima semana é bye do Bills, o Bills descansa, e depois ele pega, na sequência, Niners, Rams e Lions. Ou seja, são 3 jogos que podem ser 0-3. E aí ele termina a temporada pegando Patriots, Jets e Patriots. São 3 jogos de divisão. Então, Mas são mais fáceis. Mas são mais fáceis. Mas não dá pra dizer que tá cravado 3 vitórias. Exato. Só que dentro desses 6 aqui, 3 vitórias é muito tranquilo, eu acho que o Bills fazer. Então, 12 vitórias é um número bem plausível. Quando a gente olha o Chiefs, aí tu pensa, mas agora o Chiefs tá fudido, só vai pegar umas carnes no pescoço. O Chiefs pega Panthers, Raiders e Browns ainda. Então tem 3 vitórias. Chegou no 12, certo? Nesse meio tempo ele pega o Chargers, que pode perder, e depois ele pega 15ª. Os últimos 3 jogos. Ele pega Texans, Steelers e Broncos. São 3 jogos pauleira, lembrando que o Broncos quase ganhou do Chiefs na semana passada. Por essas e outras eu segurei a defesa do Chiefs no Fantasy, porque eu sabia que a sequência dele era muito fácil. Então assim, cara, acho que os 2 times chegam a 12 vitórias com alguma facilidade. Sim. Bem plausível, e a grande diferença vai ser quem vai fazer o 13 ou o 14ª aí. Eu não vejo esse time do Chiefs chegando 16-1, eu acho que agora a coisa tende a voltar à normalidade. Voltar a normalizar e o Chiefs terminar aí um 13-4, 14-3. Tem pelo menos 4 jogos aí perdíveis, né? Exatamente. Seguimos então para o próximo jogo, por favor, João. Green Bay Packers 20, Chicago Bears 19. Eu quero lembrar a nossa audiência, a galera que tá com a gente, muito obrigado por vocês estarem acompanhando o Zona Neutra ao vivo. A gente tem várias mensagens no chat aqui, mas como o programa ele é corrido, agora meio-dia, a gente vai seguir na nossa pauta e se sobrar um espacinho aqui eu vou dar uma olhadinha no chat, mas eu não garanto poder ler todas as mensagens, mas muito obrigado vocês que estão com a gente, suportando o Zona Neutra. Inclusive a gente tem um clube de membros aí com vídeos especiais, se quiser se inscrever, ó. Para suportar mais. Tamo junto. Abraço pro seu Montanha. Green Bay Packers 20, Chicago Bears 19. O Green Bay Packers que está 7-3, o Bears que está 4-6. E aí, cara, eu postei lá nos meus stories hoje, lá no meu Instagram. Eu vi um vídeo lá do pessoal do Diário NFL, do Dan, que é técnico, né, que foi técnico da seleção brasileira, enfim, hoje ele é técnico do Cruzeiro de Futebol Americano BR. E ele botou um vídeo de uma criancinha, cara, com a roupa do Bears, ela sentada no sofá, assim, com um travesseiro, agarrando um travesseiro, Neymar. E aí, o Bears teve o chute, né? Teve o field goal da vitória. 46 jardas no pé do Caio Santos. Isso. Aí ele chutou. E, cara, tu não percebeu o que aconteceu direito. É a criancinha, mas assim, ela tem uns 3 anos, Neymar. 3, 4 anos, tá ligado? Ela, ganhamos! E aí, lembrando, gente, que o Bears tá 0-10 nos últimos 10 jogos contra o Packers. Perdeu as 10 seguidas. E aí, o pai que tá filmando, né? Eu imagino que deve torcer pro Bears também. É um cara já calejado, um cara que já conhece o time que torce. Ele falou assim, não, filho, bloquearam. Aí a criança não entende o que aconteceu direito, né? Aí ela olha pra TV. Não, como assim? Foi? Ele não disse, não, foi bloqueado. Aí ela olha pra TV e vê os caras do Packers comemorando. Aí ela entende que ela perdeu o jogo. Cara, ela se abraça no travesseiro, cai pra frente e começa a chorar. Não. Eu olhando o vídeo, eu falei, aí ó, que beleza. Mais um cidadão resiliente criado nesse mundo. Mais uma pessoa com caráter formado pelos esportes. Nada dá mais vontade de vencer do que perder. Exatamente. E aí a gente tem mais uma criancinha que chega a esse mundo aí, torcedora do Bears. Com vontade de vencer pra caramba. Mas, cara, falamos... Pensa na vontade de vencer que o Zuma tem. Pensa na vontade de vencer que o Zuma tem. Torcendo pro Dolphins, né? É isso aí. Cara, esse Packers que balançou aquele negócio todo, mas agora vai lá, confirma a vitória em cima do Bears, fora de casa... Cara, encarnou o Kansas City Chiefs bloqueando o chute contra o Broncos, né? Pô, linha de 46, pronto pra perder, precisou do Special Team, o Special Team foi lá e apareceu, abriu no meio do gap, subiu a mão, pim, um dedinho de desvio na bola foi suficiente pra essa bola não ir pra frente e não ser
a vitória do Chicago Bears, que iria coroar essa apresentação, foi muito boa, do Caleb Williams. Caleb Williams, porque todo jogo a gente tem que falar mal dele, eu tenho pelo menos, tiveram overthrows para variar. Porém, dessa vez sim, me pareceu que ele correu quando precisou correr, lançou quando precisou lançar. Tiveram lançamentos muito bons dele, leituras excelentes. Teve uma 4ª-3 valendo o jogo, que já era a volta do Bears para chegar para vencer o jogo. Uma 4ª-3 que ele consegue achar o Odunze, valendo o jogo. Ele quase sendo sacado, bum, bola no Odunze. Antes dessa 4ª-3, era uma 3ª-19. Já estava ferrado. E o Bears ia ter que ir, ele ia ter que chegar nesse jogo. Foi uma pedrada no Odunze, que acertou e foi para 3 jardas, deu 16 jardas. Na sequência, uma 4ª-3. Não tentaram correr. Onde, diga-se de passagem, Swift jogou muito esse jogo. Teve um touchdown magnífico do Swift, onde ele, beleza, ele foi bem bloqueado. Tinha o lead blocker, né? O offensive tackle dele, que é uma muralha, saiu bloqueando todo mundo. Ele passou por trás. Mas tinha um corner, um safety, enfim, um defensive back na frente dele. Ele deu uma jogadinha, o cara tá aqui em Blumenau, caiu pro canto errado e o Swift passou e touchdown maravilhoso. Enfim, o Caleb Williams jogou muito bem dessa vez. Esperaremos mais jogos para dizer que ele realmente, finalmente apareceu para a vida, olê lá. E, de novo, Love quase conseguindo perder o jogo. Teve uma interceptação na red zone de novo. Teve um turnover on downs de novo. Uma 4ª descida que eles não conseguiram completar. E mesmo assim, com todos esses problemas, deu pro Green Bay ganhar do Chicago Bears. Se Aaron Rodgers estivesse lá ainda, ele diria que ele é o pai do Bears. Certamente, né? Cara, eu tô olhando pra esse símbolo do Bears ali e ele era pra ser um urso que assusta os adversários, né? Era a ideia, né? Mas agora eu tô pensando que deve ser o próprio torcedor do Bears aquele ali, né? Uma Nervoso representação já. do cara puto, assim, toda a vida gritando, porque, cara, é muito sofrimento, velho. Você aí que está nos assistindo e torce pro Bears, eu vou trazer as palavras de Alento para você. Eu vou trazer a visão otimista, o copo meio cheio. O time do Bears, eu acho que teve uma boa chamada de jogo, um bom game plan. Tipo, eles observaram ali, eles olharam o time da defesa do Packers. A defesa do Packers contra o passe, ela é a 8ª melhor da NFL. E uma das piores contra o slot. E ela é ruim contra o jogo corrido, 24ª. Então, o time do Bears, cara, fez um jogo bem equilibrado. Tentou 33 vezes correr com a bola e 31 tentativas de passe. O Caleb Williams não comprometeu, mesmo com essa cobertura, com essa secundária que é boa do Packers, ele não teve nenhuma interceptação, por exemplo. Exato. Também não teve nenhum passe para touchdown, é verdade. Mas ele não comprometeu e levou o time com chance de vitória até o final. Lembrando que era para ter ganho. Esse jogo normalmente teria sido uma vitória do Normalmente você mantém Bears. querer pra cima. Exatamente. Então, assim, tem coisas boas desse jogo. Tem coisas boas, principalmente quando a gente olha a evolução, devagarzinho, é verdade, do Caleb Williams como quarterback. Tá? Bem devagarzinho, é verdade. Cara, mas assim, a temporada já foi pra cucuia. O torcedor do Bears não tá achando que vai puxar um Super Bowl daqui ou uma final de conferência, né? Não. Eu acho que tem que ser bem realista. Então, agora tu começa a pegar e olhar o que tem de positivo pro ano que vem. DJ Moore jogando bem. A defesa é forte. Odunze recebendo 10 targets, fazendo 6 recepções. Caleb Williams mais ponderado dentro do pocket, soltando a bola um pouco mais rápido. Todo passe no Kmet foi bom, foi bem feito. A leitura com o tight end dele é muito boa, não sei porque não usam mais. E uma defesa, cara, que segurou um dos melhores ataques da NFL. Vamos lá, lembrar que o time do Packers, ele tem bons wide receivers, não tem estrelas, mas ele tem bons wide receivers. Finalmente voltaram a jogar com o Jacobs. E o Watson fez um brilhante jogo, cara. O Watson teve 4 targets, 200 jardas. 4 recepções, 150 jardas, cara. Elementar. Absurdo, né? Então, cara, um bom jogo do time do Bears, que infelizmente, né, cara, parece que é a maldição. O Green Bay usou bem as armas que tem. O Jacobs voltou a ser muito usado, finalmente. É um running back muito bom que eles têm que usar dessa forma. E com relação ao Chicago Bears, eles quebraram uma sequência de 26 drives sem touchdown. Drives, galera, é tu pegar a bola e tu tentar ir para o touchdown. O Bears fez isso 26 vezes, tá? 3, 4 jogos sem fazer touchdown. Finalmente fez de novo, não passando. Então o Caleb Williams tá a mais do que isso, sem passar uma bola para touchdown. Mas, tamo aí. Ótimo, ótimo. E com Deve isso... ser triste ter quarterback que não decide jogo. E com isso a gente vai para o 5º jogo destaque da semana. Não poderia ser diferente, foi o nosso Sunday Night, onde o Cincinnati Bengals quase ganhou do Los Angeles Chargers. Ia fazer uma virada incrível, porque o Chargers abriu muito o placar e depois o Bengals correu atrás, né, com um jogo incrível do senhor automático Chase, né? Lançou nele, o cara não dropa. 27-34, vitória do Chargers. Vai, Neymar.
Eu quase não vim com essa roupa, mas eu queria muito uma camisa com bolso para tirar as figurinhas. Eu queria ter vindo de terno para elogiar a performance do Justin Herbert no primeiro tempo desse jogo. Acho que foi a melhor performance de quarterback. Acho não. Foi a melhor performance de quarterback que eu vi esse ano, por enquanto, num tempo, né? Porque o segundo tempo ele voltou à sua média e não era grandes coisas. E... Sabe quem foi o MVP dessa partida, seu Thiago Zumac? Pra quem que tu vai torcer hoje à noite, por exemplo? Tu falou no começo do programa? Hoje? É. Hoje eu vou torcer pro Dallas Vai Cowboys. ser um jogo justo, um jogo parelho. Competitivo. Então o MVP dessa partida se chama Johnston, wide receiver do Chargers. Porque se ele dropa um pouco menos, só dropa um pouco menos, esse jogo tinha acabado no primeiro tempo. 8 targets, 2 recepções. Nossa. Cara, e as recepções eram muito importantes. Eram recepções quase todas que pra eu prestar atenção no lance, vou repetir as palavras do Chiodini. Se tu estás numa média, eu ignoro aquele fato, porque tu estás numa média. Quando começa a ficar discrepante, eu começo a prestar atenção. E o Johnston teve muitas bolas pra touchdown, pra first down longo, e ele dropa, e dropa, e dropa, e dropa. Cara, o Johnston acabou com esse jogo. Ele quase deixou o Bengals voltar. Esse jogo tava 27-6, eu acho. 27 a 3, 27 a 6, isso estava 24 a 6 e teve a bola de 1 jarda. Só que daí eu concordo com o técnico do Chargers, o Jim Harbaugh. Ele preferiu chutar um field goal da linha de 1 jarda. Porque tu não quer terminar o tempo fazendo uma campanha, um drive inteiro da linha de 1 jarda e sair sem ponto. Então chutou o field goal, 27 a 6, vamos pro intervalo. Mas era pra ter massacrado. O Chargers jogou, não teve passe do Herbert. Eu queria a estatística do Herbert no primeiro tempo só. Porque deve ter 2 ou 3 passes incompletos, que na verdade foram 2 ou 3 drops do Johnston. De resto, cara, os passes, a leitura é assim, não. O comentarista falou ao vivo isso ontem, um comentarista americano. Não é o passe dele que tá brilhante, isso é óbvio. Mas é a leitura de jogo dele, é o entendimento de que, cara, deixa eu dar um passo pra frente no pocket pra ver como tá aqui, vou correr. Bum, 30 jardas correndo. Na próxima, opa, o pocket não vai colapsar, eu tenho um pouquinho mais de tempo. Bum, pedrada no Disley, touchdown. Vai no colo do Disley. Próxima, cara, todo o lance dele, ele tinha uma sintonia, parece que ele era um Master of Puppets. Tava controlando o estádio de cima, assim, tipo, não, aquele defensor vai abrir, isso aqui vai acontecer aqui. Só passe perfeito, corrida perfeita, entregava pra correr quando ele ia tomar a porrada. Meu Deus, cara, excepcional foi o Herbert no primeiro tempo. Chegou o segundo tempo, o mundo virou, né? A maré virou, o jogo virou outra coisa e o Bengals teve, assim, esse jogo foi parelho, por competência / sorte da manteiga virada para cima 2 vezes que o Bengals teve. O Bengals tentou 2 quartas descidas para touchdown. Se não consegue, era 7 pontos a menos no placar. Esse jogo estava esgaçado. Então o Bengals fez as 2 vezes conseguiu. Uma foi com o Chase e a outra foi uma 4ª para 2 na metade do campo, no Higgins. Chase de um lado marcado por 2, Higgins do outro marcado por 2. Olha a defesa do cara, Jim Harbaugh é um gênio. 4ª para 2 na metade do campo, Zuma. Tu é o técnico de defesa. Vou pro Lucas. Lucas, tu é o técnico de defesa. 4ª para 2 na metade do campo. O outro time vai. O Bengals vai. Cara, tem que se armar ali o jogo corrido, tem que se defender ali. Sim. O Chargers botou 4 jogadores nos 2 wide receivers. Botou 2 no Higgins e 2 no Chase. Tipo, tu não vai me enganar. Foi isso que eles fizeram, cara. O Higgins cortou para um lado, cortou para o meio, passou e bum, bomba na endzone. Touchdown do Higgins. Caramba, cara. Olha, Jim Harbaugh é uma máquina. O time tá 7-3, não é à toa. Aquela nota 7 que eu falei que eles sempre vão ter, vamos subir. Chargers eu acho que sempre vai ter uma nota 8 a partir de agora com o Herbert. Outra coisa que o comentarista ontem falou ao vivo, na transmissão em inglês, olha como o Herbert tá correndo, ele tá excelente correndo com a bola, olha os números que ele tem, blá, 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 blá. Herbert hoje é o segundo melhor QB em jardas, é o segundo QB que mais tem jardas saindo do pocket. E é o primeiro em lançamentos com o corpo em movimento, correndo. Poxa, mas ele não era assim, né? Não. E ele tá correndo pra caramba, o número de jardas que ele tá conseguindo são excelentes. Poxa, mas ele não era assim, né? Não. Mas ele veio de lesões. Ele não tava pronto pra voltar a correr. Agora ele tá. Então agora ele tá usando a força dele. Próximo ponto. Jim Harbaugh, semana passada, no jogo do Chargers, perguntaram pra ele, tá, na entrevista, o que tu vai falar e tal? Ele disse, quero falar do meu quarterback. O cara é um herói, o cara é um monstro, o cara não sei o quê. Cara, faltou ele trazer o Justin Herbert e dar beijinhos nele. Porque o lance que ele fez, a leitura que ele tá tendo, não sei o quê. E como ele conseguiu segurar o movimento, porque realmente o Herbert não teve uma jogada que ele tomou uma porrada, ele ia tomar o strip sack, ele conseguiu jogar o braço pra frente e daí foi só um passe incompleto, não acabou com a campanha. Ele falou, aquela força dele é sobre-humana. Meu quarterback é um monstro, é uma lenda. Tipo, pô, cara, Jim Harbaugh, ele é o maior nome desse time. Ele é um puta de um técnico. Quando tu é um quarterback, que a gente tava falando no começo do ano, cara,
Será que já não dá pra nós dar um downgrade no Justin Herbert? Ele não é clutch, ele não vem fechando os jogos, 2 temporadas seguidas sem ir pros playoffs. O cara também tá lá assim, né? Ele teve o primeiro ano mágico, tem um monte de recorde de primeiro ano, e o segundo e o terceiro tá lá assim, né? Será que eu sou bom mesmo? Não tá dando certo. Daí chega um técnico desse e fala, não, esse cara, Mahomes, eu não quero nem saber. Justin Herbert é o melhor técnico que eu tenho. Vim pra NFL só pra jogar no Chargers, porque eu quero esse guri aqui. Tá maluco? Esse cara é um herói. Ah, cara, o quarterback se enche todo, né, man? É isso que o cara quer ouvir, cara. Então, assim, esse técnico é um gênio. O cara sabe o que tá fazendo, sabe mexer com o psicológico do atleta. Lembra que o atleta é um gurizão? Herbert é o quê? 24, 25, 26 anos no Já máximo. vou olhar aqui. Então, cara, o cara é um piá, cara. E aí, cara, olha só que interessante, né? Você tá falando do Justin Herbert, que foi draftado no mesmo ano do Joe Burrow, né? Lembrando que foi o draft do Burrow, 26. Tua e Herbert, né? Os 3 grandes nomes daquele draft como quarterbacks. E eu tava explicando ontem para um colega que começou a acompanhar a NFL há pouco tempo, 2 anos, basicamente esse ano que ele tá acompanhando com mais afinco. E aí ele, porque o Herbert, né, cara, tá jogando bem, ele tava impressionado que o Herbert tava jogando bem. E eu falei, cara, então, vamos lá, deixa eu te contar um pouquinho da história desse quarterback. Quando ele foi draftado, cara, top 3 do draft, né? Era ele, o Tua e o Burrow. E aí havia uma discussão quem sairia primeiro, Tua ou Herbert. E acabou que saiu o Tua na 5, se eu não me engano, e o Herbert saiu na 6, logo depois, pro time do Chargers. E aí provou-se já nos primeiros anos que talvez o Herbert era uma escolha mais acertada, por quê? Como tu falou, recordes nos primeiros anos. Ele foi excelente. Isso. E o Chargers, lembrando, montou um time para ele. Que na Allen de wide receiver, Mike Williams de wide receiver, os dois em grande fase, né? Pegou linha ofensiva para proteger o Herbert. E assim, foi montando um time que era para brigar pelo título, porque o nosso QB é muito bom. O Justin Herbert é muito bom. E a aí, defesa era uma peneira. E aí, cara, ele não decidia os jogos, de fato. Ele levava o time com potencial de vitória, mas na hora de ser clutch, na hora de segurar, ou a defesa falhava, ou tinha uma chamada horrível do técnico, ou o Justin Herbert lançava uma interceptação, alguma coisa acontecia e o Chargers não conseguia ganhar no final das contas. E aí criou-se essa outra mítica, que o Justin Herbert é um amarelão, que o Justin Herbert não é clutch, que o Justin Herbert não é esse QB todo assim. Cara, quando o Jim Harbaugh chega e fala assim, agora nós vamos correr com a bola. Menino, fica de boa, tu vai entrar, fazer só feijão com arroz, que o nosso time vai correr com a bola, eu vou organizar essa defesa e a gente vai ganhar os jogos sem que você precise botar a capa do Batman, do Super-Homem e definir. Tu vai ser mais uma peça elementar. E aí, cara, com 7-3, tendo um time equilibrado, que corre bem com a bola, onde que ele pode jogar com menos pressão... A defesa é muito boa. Cara, aí tu vai ter um QB que vai aparecer. E agora o que eu percebo? O Jim Harbaugh tá soltando aos poucos. Isso. Tá lançando, pode soltar um pouquinho mais de passe pro jogo. Agora, tenta um pouquinho mais. Eu sei que o Quentin Jones tá horrível, mas lança lá. Eu sei que o Joshua Palmer é vergonhoso, mas lança lá. Fez uma conca, aproveita ele. Eu trouxe o Disley. Já tava sobrando em Seattle, era um bloqueador lá. Outro ponto importante desse jogo é a resiliência, né? Porque os Chargers de Justin Herbert tem uma mancha, a maior mancha desde que o Justin Herbert entrou na NFL é aquela derrota pro Jacksonville Jaguars nos playoffs, onde eles foram pro intervalo ganhando de 20 e muito a 0. 8-0. E tomaram a virada. E ontem, obviamente não era playoffs, mas era um jogo grande. Isso acontece e acontecer de novo. O Bengals empatou, o jogo veio pra virar e os Chargers foram no final e mostraram a resiliência de vencer a partida, né? E já que a gente falou em kicker, seus pés de rato! O kicker do Bengals errou 2 field goals com a partida 27-27. Sim. O Bengals voltou para um jogo basicamente perdido, que o primeiro tempo eles foram humilhados, voltou pro jogo e o kicker 27-27 errou. O Chargers veio, o Bengals segurou, pegou a bola de volta, eles chegaram de novo. Kicker, agora é mais perto. Errou de novo. Porra, aí não tem como. Aí no final das contas o J.K. Dobbins ainda meteu um touchdown pro Chargers. McPherson, né? Inclusive essa jogada, Neymar, do J.K. Dobbins... Seria mais interessante ele ter parado e zerado o relógio e chutado, né? É ajoelhado, mas os kickers estavam errando tanto que eu até entendo ele entrar pra end zone. Porque, cara, tava errando tudo, cara. Mas sim, teoricamente, para na linha de 1 jarda, né? Cara, e outra coisa, um outro detalhe engraçado que a gente falou ontem é o McConkey, né? Que tem a cabecinha dele é pequena, cara. O capacete fica gigantesco nele, tu já percebeu isso? Parece um cogumelo. Eu lembrei do Neymar, que o Neymar fala que nas reacts, o Neymar sempre fala, eu gosto de jogador assim que Defensive parece... tackle tá com Ele é o contrário.
O capacete não cabe na As cabeça. bençola por fora da grade, assim, tão grande, tá estourando na cabeça do cara. Beleza. Cara, a gente tem alguns comentários aqui, eu li um sem querer antes que eu queria puxar. Eu não lembro agora exatamente quem foi, mas eu lembro bem da pergunta. Alguém comentou aqui no chat, depois a gente vê o nome certinho. Entre Cincinnati Bengals e Miami Dolphins, quem que deve levar a vaga dos playoffs do Wild Card? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. É isso que eu queria responder, tá? Porque hoje, quando a gente olha o Wild Card da AFC, primeiro lugar é o Chargers com 7-3. Tem duas vagas, né? O Ravens é uma das vagas. Baltimore é o segundo, 7-4. Então, Chargers e Baltimore possivelmente vão levar essa vaga do Wild Card. Sobra uma vaga. E eu diria que essa vaga tá muito mais pro Denver Broncos do que para qualquer outro. Broncos que tá com 6-5. Aí a gente tem Colts 5-6, Miami 4-6 e Cincinnati 4-7 na briga seguida. Tem o Jets ainda que começa com 3 vitórias, mas ali eu acho que a linha de corte já tá aqui. Acho que um desses 4 aí é uma boa opção. Cara, vai ser difícil tirar desse Denver, mas também acho que é só uma vaga. É só uma vaga e eu acho que não é nem do Bengals, nem do Dolphins e nem do Colts. Eu acho que é do Tem Broncos. um outro lance desse jogo, o último lance que eu quero trazer desse jogo, que o jogo ainda, o Bengals vindo remando, né, pra poder chegar no jogo de volta. É um lance que, cara, o Burrow, que a gente fala que é o Joe Cool, que na verdade seria o Montana, mas enfim, o apelido pra ele pega muito bem também, que a linha ofensiva tá bloqueando muito bem pra ele. Então ele tem tempo de pensar. Quando ele tem tempo de pensar, ele olha o fundo do campo e fica olhando o Jamar Chase. O Jamar Chase corta pra dentro, ele aqui, ó, com a mãozinha, pra quem tá só escutando a gente, ele faz com a mãozinha pra ele ir pro outro lado, aqui, ó. Outro lado. Daí o Chase vira, volta pro outro lado e pum, pedrada na mão do Chase. Coisa linda. Quem fez essa pergunta foi o Renato Morales, que está com a gente aqui no chat, inclusive comentou Justin Herbert tem a elite. É uma discussão bem, eu diria um tanto quanto polêmica, porque... Em vez de chamar de elite, nós temos que colocar em prateleiras. E eu acho que a gente vai deixar para conversar isso mais na off-season, que vai ter muito tempo para isso, mas da forma que ele vem jogando, sim, ele estaria na segunda prateleira. Mas se a gente dividir rapidamente em 3 prateleiras, onde Daí ele é elite. onde tem uma prateleira... Não, mas aí tu não vai É 12, 12, 12, Aí né? tu não vai chamar... Não, mas tu não precisa dividir exatamente igual. Tá. Tu pode colocar assim, aqui são os QBs que prejudicam o seu time, Tá? aqui são a do meio é os QBs que não prejudicam, mas também não ajudam, Geno Smith. e em cima os QBs que ajudam o seu time a melhorar. Herbert. Então ele estaria na primeira prateleira. Perfeito. Agora se a gente vai dividir essa prateleira, e se ele vai estar do lado de Josh Em vez de Allen... 3 prateleiras, são 8 prateleiras, ele tá na segunda. Mais ou menos por aí, exatamente. Perfeito. E aí a gente segue então agora, a gente vai entrar no na segunda parte do nosso programa, a gente fala de uma frase vamos falar de todos os outros jogos que não foram comentados nesses 5 primeiros jogos, mas antes a gente precisa falar do nosso cupom de desconto, o ZN7, lá na loja da esporteamerica.com.br. A gente sempre fala que a Esporte América tem camisetas, né, vestuário para os 31 franquias da NFL, porque o Dallas Cowboys não deixa fazer, né? Mas também tem coisas do Dallas Cowboys, também tem coleções específicas do Dallas Cowboys lá na esporteamerica.com.br. ZN7 porque é 7% de desconto, Zuma? Na verdade, durante o mês de novembro, onde a Esporte América está com o Black November, ou seja, tem muitos descontos lá, o ZN7 está dando 10% de desconto. Então vai lá no esporteamerica.com.br, usa o ZN7, por quê, galera? Porque a gente está numa competição de influencers, onde a Esporte América liberou alguns cupons e eles querem ver quem são os mais, com a audiência mais engajada. Eu tenho certeza que nós somos uma das audiências mais engajadas. Alguma coisa de futebol americano esse ano, por favor, terminando o vídeo, vai lá, entra lá, ZN7 e compra a tua vestimenta. Além de ser a audiência mais bonita do Brasil, podemos ser agora a audiência mais engajada do Brasil. E tu vai falar depois dessa boniteza que tu tá vestindo ou já? Não, vou falar mais no final. Beleza. No final. E aí a gente vai lembrar a vocês, cara, que também pode passar, João. Nós temos a Surfshark VPN premiada, a melhor VPN disponível aqui. Então, se você quer consumir conteúdos fora do Brasil ou se você quer proteger os seus dispositivos móveis, VPN Surfshark. João, vamos lá para o próximo jogo? E aí a gente vai falar agora de um baita jogo que podia estar... Vários jogos podiam estar no destaque e não estão por simples questão de que a gente tem que escolher 5. E aí Baltimore Ravens 16, Pittsburgh Steelers 18 é um deles, Neymar. Exato. Baltimore Ravens 16 e Boswell 18, né? Porque o Boswell fez todos os field goals. Cara automático. E nenhum com medo. Não teve alguma... Tá ligado aquele field goal que tu vai dizer, entrou. Não. No meio, bonito, tranquilaço. Os 6 field goals. Dito isso, eu tenho uma liga de fantasy que eu jogo que tem os defensores e eu tava louco pra pegar o Higbee do Steelers. Primeiro lance da partida, o Higbee chega, socaço na bola do Henry, já arranca a bola do Henry, meu Deus. Já começou a jogar um monte. Mas enfim, a linha ofensiva... A linha ofensiva do Ravens foi muito bem.
e protegeu suficientemente bem o Lamar para que ele tivesse chance. O Steelers mostrou que a defesa dele é mais forte do que um ataque forte é. Então o Lamar não conseguiu jogar contra esses Steelers, nem bola profunda, nem correndo com a bola, nem Harry jogando, tanto que eu não consigo dizer uma grande jogada desse ataque do Ravens. Consigo lembrar de um bom catch que o Mark Andrews fez, mas não teve assim uma big play linda. Nossa, como dissecou essa defesa do Steelers. Do Flowers e tal. Que o Flowers conseguiu até correr mais do que devia com a bola. Falando em conseguiu, isso é um termo que esboça capacidade, que é algo que o Pickens tem dificuldade, né? Porque teve uma recepção do Pickens, gente do céu, eu não entendo esse cara. Que bom que ele tá no Steelers e não no Seattle. Eu já tenho o Metcalf por lá. Só porque a gente veio pra cá, a gente já passou de Seattle. Teve uma bola do Metcalf. Neymar, calma aí, para um pouquinho. Tá. Para um pouquinho. Para. Ei, para. Tá? O Pickens teve 12 targets, 8 recepções, 89 jardas. Na hora da bola contestada, era nele. Ele fez um catch, cara, que ele recebeu. 3 caras pularam em cima dele, batendo na bola na cabeça, nas costas. Ele segurou, caiu, rolou e conseguiu down. E tu vai falar mal do Pickens? Claro que sim. Mas é lógico que sim. Se o cara faz uma cagada, tem que falar mal. Ele tem uma recepção, antes eu vou falar do Metcalf, porque eu passei o jogo de Seattle sem falar, que o Geno Smith tem aquele passe perfeito na leitura dele no Metcalf, que passa por cima do defensor e o Metcalf a 2 jardas da lateral do campo, ele recebe e dá 5 passinhos pra trás, era só ele correr pra endzone, ele vai pra trás e sai do campo. Ele se desequilibra e sai do campo. 5 passos dentro de campo, assim, 1, 2, 3, 4, 5 fora. Meu Deus, coisa feia, Metcalf. Mas o Pickens não. O Pickens fez bem mais feio. Ele recebe uma bola com um pé e o outro pé, ao invés de botar em campo, ele estica pra botar fora do campo. Só que ele não tinha pisado esse pé em campo ainda. Mas ele estica, tá? Ele dá uma abertura, espacato. É espacato? Espacato. Ele dá-lhe um espacato pra conseguir botar esse pé fora, pra parar o relógio, provavelmente. Não, o que acontece eu acho que a grande questão dele ali não foi colocar o pé fora, mas ele queria passar. Ele tava a 2 jardas, 1 jarda da conversão. E aí ele quer levar a bola até o pile, sabe? E aí ele vai, puxa, botou o pé também tudo até lá, eu acho. Porque ele podia ter pisado dentro e saído pelo campo. Não era questão de tempo. Ele podia ter pisado dentro e saído. Eu acho que ele errou. Ele quis passar, porque assim, ele ia... Mas isso foi pra uma lateral, não foi pra frente. Foi pra lateral. Então ele queria passar do pirulito ali, né? Ele queria mostrar que a bola chegou no first down, sacou? E aí, pra se esticar e levar a bola até lá... Ele esticou o pé? Ele esticou o pé. Eu não lembro dessa parte de cima dessa jogada. Mas ele vai com a mão e o pé. Ele vai levando a bola e o pé, tipo, porque ele quer esticar a bola, eu acho. E aí o pé, ele acaba pisando fora. Tá. Independente... Não, foi ridículo de qualquer ele forma. Errou. Ele errou. Porque ele conseguiria dar uns 30 passos naquele caminho. Gente, o caminho foi, sei lá, 1,5 vez essa mesa, assim, ó. Sim. Porque ele tava com o primeiro pé em campo e o segundo ele esticou e pisou fora. Não foi recepção. Isso. E era muito importante. Eu não anotei aqui o número, mas era tipo assim, ó, 3ª para 12, por exemplo. Valeria muito. Não, devolve a bola pro outro lado. Enfim, o Steelers tá jogando como sempre. E 46 segundos, tá? Era essa jogada especificamente que ele recebeu. Eu anotei, olha só, vejam só. 46 segundos, ele recebeu, pulou e pisou fora do campo em vez de ter recebido essa bola. Teve uma interceptação do Russell Wilson, que ele tentou ir para a endzone, tentou o touchdown do Hamilton. Hamilton apareceu no jogo e ainda assim o Steelers conseguiu vencer. Eu já tinha comentado em outros programas, quando o Hamilton aparece, é difícil ganhar desse time do Baltimore Ravens. Teve saque do Roquan Smith. Então assim, o Ravens jogou bem. Não é como se o Ravens tivesse jogado mal. É que a defesa do Steelers foi fantástica. E o ataque do Steelers está fazendo feijão com arroz. E o Ravens, não importa o quão bem esteja, sempre passa mal jogando contra o Pittsburgh Steelers. Exato. E a questão do Boswell, já é o segundo jogo nessa temporada que eles ganham com 6 field goals do Boswell. Na semana 1 eles tinham ganhado de Atlanta também, com 6 field goals do Boswell. E ele é o primeiro na história a fazer isso 3 vezes na carreira. 6 field goals no mesmo jogo. Percebam que aquela história que eu sempre conto, antes de ter começado a NFL esse ano, por exemplo, que um dos melhores amigos da defesa é o bom kicker e vice-versa, porque tu só precisa andar um pouquinho com a bola. Segura bem e vai fazendo field goals. Vai botando ponto no placar. Tua defesa segura o resto, que foi exatamente o que eles fizeram. Um último número que eu quero trazer, que o Henry estava 538 toques na bola, corridas com a bola, sem tomar um fumble. E no primeiro lance dessa partida ele tomou um fumble do Herbig. O Steelers agora tem 6 jogos pela frente, sendo que 3 times jogam 2 vezes contra eles. Então, desses 6 jogos, na verdade, vão pegar só 4 times diferentes. Batalha de divisão o tempo todo. Exatamente. Ele joga contra o Browns, Bengals, Browns, Eagles, Ravens, Chiefs, Bengals. É lenha, tá? Vocês vão 7 jogos, 5 de divisão. Vocês vão lembrar que Cara, agora o torcedor do Steelers vai me adorar. O filme Watchmen, que é um filme que eu adoro.
e tinha um cara que chamava Rochester. Rochard, isso. Pra quem não viu o filme, não vai ter graça. O Rochard tem uma cena bem legal que os caras prendem ele e botam Mas ele é isso que eu vou falar, man. Desculpa. Enfim, o cara é o brabo, é o matador e ele é foda pra caramba, vamos falar dessa forma. E ele é preso, eles botam ele numa cadeia e ele tá sem a máscara, sem nada. Ele é um cara, é um velhote pequenininho, magrinho e pequeno, e tá na prisão. E a maioria daqueles caras que estão na prisão foi ele que botou lá dentro. Então essa cena é os caras ao redor dele, assim, ó, pra pegar comida. Então quer dizer que tu, meu Rochard, nós vamos acabar contigo, nós vamos te matar, tu tá preso aqui dentro com a gente, agora tu já era. E nisso eles vão tentar bater nele alguma coisa. O Rochard já dá ele com a bandeja num, já pega um negócio quente, já taca no outro, já quebra o braço de um, já quebra a boca do outro e tal, e arrebenta todo mundo. Enquanto tá enforcando um, ele fala, não sou eu que tô preso aqui com vocês, é vocês que estão presos aqui comigo. E é isso que me lembra os Steelers. Todo mundo olhou o calendário, acabaram com os Steelers, arrombaram os Steelers, botaram 6 jogos de divisão seguidos aqui nos últimos 8. Steelers tá ferrado. Não, é o contrário. É os outros, meu Deus, eu vou ter que enfrentar os Steelers 2 vezes no final do ano, já é 2 derrotas. A divisão inteira assim, tá, beleza. Pelo menos nós estamos tudo 0-2 aqui nesses jogos contra os Steelers, vamos tentar ver o que dá. Cara, e aí a gente tem a famosa frase, né, que... Ataques vencem jogos, defesas vencem campeonatos. E eu vejo esse time dos Steelers dessa forma. Se pega esses 6 jogos agora, e aqui muito provavelmente 4 vitórias os Steelers faz, porque deve ganhar as 2 do Browns e pelo menos uma do Bengals. Aí vamos supor que perca aqui pro Eagles, Ravens, Chiefs e mais uma pro Bengals. Esse Chiefs vai pros playoffs forte e salvo se tiver lesões. Aí pode ser que o negócio da gringola. Mas o Steelers fez aquilo que precisava ser feito nessa franquia, que era melhorar um pouquinho esse ataque. Tem um jogo passado, porque o jogo corrido do Steelers já vem batendo há muito tempo, com o Warren e com o Najee Harris, há pelo menos aí 2 temporadas, né? Uhum. Mas agora com o Russell Wilson e o Pickens, né, brilhando um pouco, quem sabe esse time dos Steelers não vai lá e faça essa frase mais uma vez ser verdadeira. Só falta uma vitória pro Mark Tomlin garantir mais uma temporada. Tá garantido esse ano. 18ª. Precisamos falar dos pés de rato! Que o Tucker errou um field goal de 47, errou um field goal de 50, errou o extra point. Cara, e assim, a gente comentou ontem sobre isso ainda. Na boa, vou falar uma coisa, vocês podem me dizer que eu tô errado, não tem problema, cada um tem sua percepção. Mas tá quase na hora dele pensar em aposentar. Por que eu tô falando uma imbecilidade dessa? Porque o Tucker hoje, gente, com sei lá quantas temporadas ele tem, 10, 12 temporadas na NFL, ele é o detentor da maior média de field goal acertado. Não basta o recorde de distância, não basta os jogos ganhos, não basta os números altos que ele tem. Ele é o cara que mais acerta percentual de chutes. E isso tá caindo de cabeça, tá caindo um avião sem paraquedas. Daqui a pouco ele vira o segundo, ele vira o terceiro, ele acaba sendo mais um kicker. Em vez de ser o kicker, que é o que ele é no momento. Provavelmente Hall of Fame a hora que aposentar. Agora, se ele joga mais essa temporada toda, a temporada que vem, ele continua nessa média desastrosa, que qualquer outro kicker já tinha sido demitido se não se chamasse Tucker. Pensa no técnico olhando o Tucker errando, Boswell, bum de 50, bum de 58, bum de 59. Tucker erra de 47, bum de 45, bum de 50, bum de 60. Tucker erra extra point. Porra! Cara, e o kicker, cara, ele depende muito da confiança. Ele entra ali pra fazer uma jogada, ele não tem a segunda chance, né? Ele não é igual um wide receiver que pode receber mais targets, enfim. Ele tem que acertar naquela vez. Cara, se ele perde a primeira, cara, o mental já vai pra cucuia. E aí tu pensa o Tucker que vem errando jogo após jogo, ele deve estar com a confiança dele, cara, lá embaixo, lá embaixo. Quem é o GOAT dos kickers, Neymar? Cara, Vinatieri, possivelmente. Adam Vinatieri. Ou o... Mas eu queria falar do Vinatieri. Tá, beleza. A última temporada dele foram as últimas, né? Mas a última foi no Indianapolis Colts. E ele tava horrível. Acho que foram 10, 11 anos no Steelers, no Patriots e 10, 11 no Colts, né? E ele tava horrível na última temporada, que foi 2019. Foi o ano que o Luck aposentou. E, cara, a gente tava pedindo pra ele se aposentar, porque a gente não queria... O Vinatieri, eu não quero te odiar, mas tá difícil. Isso, exatamente. Daí, olha só, acabei de falar de field goals, plural, que o Ravens perdeu, diferença do placar, 2 pontos. Cara, desculpa, o Tucker perdeu esse jogo. E é mais um, né? Perfeito, cara. E aí já vamos passar pro próximo jogo, então, já que o Lucas falou um pouquinho do Colts, já falou do Vinatieri na época do Colts. O Colts ontem que ganhou do New York Jets, 28-27, que em um jogo que foi lá em New Jersey, ou seja, na casa dos Jets. E mais do que isso, né, Lucas? Uma atuação de gala, que bonito falar isso, né?
do nosso queridíssimo Anthony Richardson. Melhor atuação dele desde sua chegada na NFL. Não é difícil, não é difícil. Certo, tá tranquilo. Não, mas foi lindo, cara, foi lindo. 2 drives de mais de 70 jardas no último quarto para virar o jogo. Um que terminou com um passe para touchdown e o outro que terminou com um touchdown correndo. E ele fez mais um touchdown correndo. Neymar, fala um pouquinho aí. Cara, primeiro temos que falar, eu vou começar de trás para frente, que o Aaron Rodgers teve 42 segundos no relógio para fazer um field goal. Aaron Rodgers, há 10 anos atrás, com 42 segundos no relógio, para fazer um field goal. Acabou, certeza. Certeza que vai fazer field goal. Eu, como torcedor do Seattle, para lembrar a todos do Championship Round que o Seattle eliminou o Green Bay Packers, o Seattle fez o touchdown e o two-point conversion, devolvendo, eu acho que... Vou chutar, gente, não lembro de cabeça. Eu acho que era 27 segundos no relógio pro Rodgers voltar. Era óbvio que ele ia conseguir. Ele quase fez touchdown. Ele consegue, o cara é um monstro. Não mais, cara. Cada vez mais está mais claro para mim que o Rodgers é sim tudo aquilo. Não tem como tirar pontos do Rodgers. Acho que ele aposente meio logo, que ele não faça mais um ano que ele está fazendo esse. Mas ele é tudo aquilo que é sempre falado dele, que eu defendo, MVP 4 vezes, etc. No time que funcionava para ele há anos. Onde tudo está encaixado e todo mundo tem sintonia com ele. Ele pode mijar em cada canto, que é o que ele faz no Jets, mas ele não está funcionando. Que os passes que volta e meia ele fez nesse jogo eram aqueles passes que os recebedores dele, geralmente o Tyrene, no caso desse jogo, estavam acostumados com ele. Então, do jeito que ele já abria e passava, o cara já estava preparado para virar. E volta e meia o cara não virava. Bola nas costas do receiver. Cara, foi um jogo feio. O Davante Adams, que é o cara que mais tem sintonia com ele, jogou bem. Teve bons catches, boas recepções. Garrett Wilson foi uma porcaria. Foi o primeiro jogo, acho que do ano quase, que o Breece Hall apareceu. Teve 2 boas jogadas do Breece Hall. Por quê? Ele estava quase sendo abandonado. Então ficou um pouco mais fácil. E ainda que eu acho que vale a pena falar do Jets, antes da gente começar a falar do Colts, teve um turnover on downs do Rodgers, que era uma terceira para 1 jarda, que ele não conseguiu 1 jarda, ele tentou dar o sneak, ele não conseguiu. Foram para a 4ª descida e o Colts não deixou. E teve o turnover on downs. Esse front seven do Colts tá muito forte. E realmente segurou muito bem o Jets. Se não fossem essas 2 jogadas mais espetaculares do Hall, esse jogo o Colts tinha arrebentado esse time do Jets. Dito isso tudo do lado do coitado do Jets, vamos para o lado do Colts. Richardson teve a melhor atuação de longe dele na NFL. Eu acho que eu acertei no que eu comentei sobre ele precisava dessa sentada de banco, essa bancada, essa... Cara, Tempo pra pensar. eu não quero falar mal de ti, tu é o cara, mas não tá dando, cara. Só não tá dando. Vamos respirar, vamos pensar melhor. Eu não vou dizer que ele voltou humilde, porque não é a situação e um quarterback não volta dessa forma. Mas a forma de jogo dele fluiu. O que eu acho agora de brincadeira, né, pessoal, que pode ter acontecido? Porque ele não consegue passar dentro de 20 jardas, né? Ele simplesmente não consegue. Então eu acho que falaram para ele, cara, sempre projeta acima de 20 jardas. Tu vai passar na linha de 10, pensa como se o cara estivesse mais distante e passa. Porque, cara, os passes dele foram pedradas, cara. É 10 jardas, Toma! Cara, e os caras tinham que dar um jeito de segurar, cara. Foram passes fortes pra Dedel. Deu certo. Continua dessa forma. Foram passes magníficos. Conseguiu usar o Pittman, conseguiu usar o Downs, conseguiu usar o cara novo, o Mitchell. Que quase fez um touchdown magnífico, parou na linha de meia jarda, que daí o Richardson entrou depois. Por obviedade, conseguiu usar o Pierce também. Bolas profundas, que era o esperado que ele fosse fazer. Então, assim, ele conseguiu jogar da forma que precisava. Dito isso, ele usou suas qualidades também. Quando precisou correr, ele correu e ele corre para Dedel. É o quarterback mais atlético da NFL? Provavelmente. Inclusive, ele teve um turnover. Ele tomou uma interceptação, sei lá, mas o cara pegou a bola. Ele deu um tackle no cara. Porra, parece um linebacker forte, que ele grudou, o cara deu uma ponte assim, ó. Pegou o cara pelos ombros, flash, no chão. Caramba, calma, man. A galera vai ter até medo de sacar dessa forma. E teve uma outra também, que a bola escapou, ele também pulou na bola com muita agilidade, porque realmente ele é um quarterback muito móvel. Dito isso, se continuar esse Richardson, o Colts vai incomodar. É o que a gente sempre falou. O time é muito forte. O Taylor não apareceu. O Jets conseguiu conter o Jonathan Taylor. Então, mesmo sem o Taylor aparecendo, o Colts jogou bem o suficiente para, tirando os lampejos do Hall, ele tinha amassado esse Jets. Eu quero ver agora esse Colts jogando contra um time bom, como, por exemplo, um Houston Texans com o Nico Collins de volta. Domingo é Lions. Meu Deus, não precisava ser tão bom também, né, cara? Porra, não precisava pegar o trem desgovernado, né, cara? Mas, enfim, vai ser um bom jogo contra o Lions também. Vamos ver o que o Richardson consegue fazer. Se ele consegue... Lembra que eu acabei de comentar de brincadeira, mas um pouco a sério, que os passes curtos ele tá fingindo que é 20 jardas para poder tocar-lhe a pedrada e conseguir passar, e ele conseguiu fazer isso? Em que momento tu não consegue fazer isso? Quando tu tá esperto da endzone, porque tu não consegue jogar mais 20 jardas pra frente, projetar. E teve uma pra touchdown no Ali Cox, que ele mandou uns 10 metros acima do Ali Cox livre, o Tyrene do Colts cortou livre pra lateral, o Richardson aqui, ó, toma, lá na caixa prego. Enfim, os erros que ele ainda vai fazer, mas o grande ponto é que a minha leitura dele é que de 0 a 10, ele tava jogando de 2 pra baixo, 1, às vezes 0,
e esse jogo ele jogou um 6-7. Então, assim, se a gente já sempre falou que ele é um diamante bruto e tem pontos excepcionais a serem lapidados, isso, só não faz cagada. Joga o 6-7, que aí tu é o quarterback do futuro da franquia. Porque aí a gente vai ver teus defeitos e vamos draftar e buscar jogadores pra complementar isso. Tu corre muito bem com a bola, talvez a gente não precise de Jonathan Taylor. Talvez não precisa pagar um running back, cara forte que é o Jonathan Taylor, mas a gente precisa de... E aí tu vai complementando. Talvez esse cara, que foi a brincadeira que a gente fez com o Miami Dolphins, se traz o Tyreek Hill e mais um outro wide receiver muito bom de profundidade, talvez ele seja um matador, o outro time vai ter que jogar todo recuado, vai ter que fazer um cover 4 lá atrás, porque ele consegue lançar 50 jardas caindo para trás. Talvez virar outro tipo de jogo, talvez virar uma outra modalidade de fazer um ataque na NFL. Mas enfim, só o tempo dirá. Alguns pontos sobre esse jogo ainda, né? Ontem, a pior unidade dos Colts foi uma unidade que geralmente é muito boa, que é a OL. A OL? Porque ontem tinha 3 rookies jogando, então várias vezes a defesa chegou no Richardson e aí aparece uma grande qualidade dele, né, Neymar? Que é conseguir fugir desses sacks. A porcentagem de escape dele é muito alta. Essas 2 semanas eu acho que fizeram bem pro Richardson, obviamente, mas também pro Steichen, porque ele chamou um jogo muito melhor ontem, muito mais balanceado. Ele não abandonou o Jonathan Taylor, mesmo, como tu falou, o Jonathan Taylor não apareceu, mas mesmo assim ele continuou. Foram tipo 20 toques na bola para 50 e poucas jardas, mas ele entendeu que precisava continuar. E o último ponto, cara... 24 tentativas para 57 jardas. E o último ponto, o Montanha tava certo o tempo todo, Neymar. Tu não viu uma hora na sideline que o Richardson tava trocando a lente? Mudando a lente, vi. Caiu a lente dele no meio do jogo, cara. Eu a acho que o lente Montanha errada, tava cara. certo, cara. Cara, e o ponto interessante desse Richardson, cara, como esse jogo, ele é de fato, eu não vou dizer um divisor de águas, porque Eu acho que dá pra dizer que é. divisor de águas seria assim, se daqui pra frente fosse assim, continuar assim. Mas assim, ele é um jogo que mostra o que o Richardson é capaz de fazer. Pode fazer na NFL. Isso é importante. Se a gente pegar os últimos 5 jogos dele aqui, levando pelo uma estatística que é o QBR, o QB Rating da ESPN, que é uma conta bem mais complexa que o QB Rating da NFL, ele tem aqui, ó, um QB Rating de 17.9, que é bizonho, tá? E ruim. Contra o Bears, 38.6 contra os Steelers, 20 contra o Miami, 29 contra o Houston Texans. E ontem ele teve um QB rating de 75. Lembrando que essa métrica aqui vai até 100. Tem um ponto do Richardson também, que mesmo nos momentos ruins dele, a gente enxergou, assim, fazia força para querer enxergar, que era o fato dele crescer no final do jogo, crescer no quarto. Ontem ele mostrou isso com 8 de 10 no último quarto, 129 jardas, um TD corrido e um passado. Eu ia falar mais alguma coisa sobre o Richardson agora que era importante. Por que eu acho que é um divisor de águas? Por que eu acho que era um divisor de águas? Esse Jets era um jogo completamente vencível. E venceu mais difícil do que era pra ser, inclusive. Só que com esse jogo bom dele, ele ganha um salvo-conduto pra quem sabe pegar esse Lions, que vai destruir todo mundo, e não jogar tão bem assim. Se ele vem contra esse Jets e joga mal, voltando, depois dessas 2 semanas... O provável era apanhar do Lions, ia apanhar e ia ser ruim. E já era tipo, cara, olha só, já ter o banco, já fizemos tudo que podia com ele e nada aconteceu. Agora não, agora ele, pelo menos não, vai perder do Lions, mas ele teve o jogo bom do Jets. Então vamos ver depois, porque os 5 últimos jogos são vencíveis. Ele achou uma boia, né? Porque é um cara que tava se afogando, ele bota a cabecinha pra fora, não sei o que, cara, agora ele achou uma boia, respira... Olha, cara, ele pode pensar o que fazer lá na frente, ele precisava dessa calma. Ele precisava de um pouco de confiança, ele precisava de um jogo bom pra galera parar de xingar. Pelo menos pra mídia, Indianápolis também dar uma aliviada, né? Quem foi que ficou mais feliz com isso? O Flaco, que voltou pro banco. Não preciso mais mas treinar, a gente falou aqui, né, que ele tava participando da campanha Richardson titular. Quer falar um pouquinho desse Jets, cara? Porque o Aaron Rodgers não jogou tão mal. Se você vai olhar os números... Cara, foram 184 jardas, discreto, mas 2 passos para TD, nenhuma interceptação, cuidou bem da bola. Brice Hall, 2 TDs, Neymar. 16 corridas, 78 jardas. Um corrido e um de passe. E aí, cara? Foi um lapso do Brice Hall. Ele não jogou tão bem o jogo assim. Teve 3 boas jogadas. Teve uma também que foi onde ele conseguiu muitas dessas jardas que ele não chegou a entrar para touchdown. Eu acho que a leitura do Rodgers é exatamente essa que eu falei. E ele tá ficando velho, ele tá ficando ranzinza e ele acha que os jogadores têm que estar naquela sintonia que ele tinha em Green Bay. Não tão. Ele acha os 42 segundos... Cara, ele é um cara extremamente inteligente. Quem já viu vídeos do Aaron Rodgers, ele compete em tudo, como a maioria dos jogadores e dos atletas de elite. Só que ele compete em tudo.
Ele vai tomar café da manhã com alguém, ele vai tomar mais rápido, ele consegue tomar mais, ele faz não sei o quê, ele faz um quiz contigo e tudo ele compete. E ele geralmente ganha em tudo porque ele é extremamente inteligente, blá, 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 blá. Então aqui, man, ele tá jogando com essa galera e na cabeça dele, 42 segundos, já tá lógico o que vai acontecer. Passa aqueles cenários todos, não tem? Tipo, eu vou fazer um passe rápido aqui, provavelmente esse vai ser desviado. Não vai dar, mas eu vou dar a leitura pros caras que vai acontecer tal coisa, o técnico vai chamar tal jogada, esse técnico é um idiota, não vou obedecer essa jogada, eu vou fingir que eu vou dar pra corrida, vou cair pro lado, meu teco é muito ruim, eu vou vir pro outro, eu vou mandar a bola no Garrett Wilson no meio do campo. Eu vou ficar chateado que isso aconteceu, eu vou lá, vou dar um spike, mas eu vou fingir o spike, bum, 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 e tudo acontece na cabeça dele. Vamos pra jogada. Bum, os tecos já erram. Blá, blá, sacado. Foi sacado, foi no... Second down já foi sacado e realmente foi com o relógio pra cucuia. Daí na sequência, pô, agora eu tô quase sendo sacado. Daí na cabeça dele, que ele não consegue mais talvez a agilidade que ele tinha quando ele tinha seus 32, 35, ele recebe essa bola e pensou, pô, tô sendo sacado, é óbvio. Eu mando por cima porque meu Tyrene tá ali. O Tyrene nem virou. A bola foi no Tyrene, bateu na bunda do Tyrene e caiu, não adianta. Não tem a sintonia que tinha de jogar 10 anos junto. Esse time do Jets se montou de verdade esse ano, porque foi ano passado, mas jogou sem ele, então não existe sintonia. Daí ao invés de treinar pra caramba, o que ele fez na off-season? Porra nenhuma com o time, cara. Ayahuasca, vice-presidente. Pô, não dá, cara. Não dá, cara. Não é o teu Green Bay Packers. Se ele tivesse se mantido em Green Bay, ele podia ter feito essas loucuras que ele faz. Não tem problema. Porque o time tá totalmente em sintonia com ele. Agora, um time sem sintonia, não existe como fechar. Não existe como. Daí tu pega o time do Lions, que devem estar treinando até na hora de dormir, vai ser comido. Lá ele, pra fechar a última aqui, provavelmente foi o último jogo do Rodgers na carreira contra o Indianapolis Colts. Possivelmente. Ele vai terminar a carreira com um belo recorde de 1-4 contra o Indianapolis Colts. Só ganhou o primeiro jogo lá em 2008, depois perdeu 4 seguidas. Obrigado, Rodgers, bela carreira, mas você é freguês. E agora, de fato, o Jets assina o contrato de eliminado, basicamente, porque embora não esteja matematicamente eliminado, mas ele está com uma campanha de 3-8, e o torcedor do Jets que olha o calendário, ele vai dizer, não, mas calma aí, veja bem, nosso calendário é favorável, e de fato, não é um calendário absurdo, né? Ele pega Seahawks, Dolphins, Jaguars. Aí, ó, podemos ver um 6-8. Aí depois ele pega Rams, Bills e Dolphins. Cara, só que tem que ganhar tudo para fazer 9-8 e torcer para um monte de gente perder ainda. Que então, nem o 9-8 vai dar. Então beleza, cara, então assim a gente passa pro próximo jogo, Neymar, que é o Jaguars 2-9, que fez incríveis 6 pontos com o Mac Jones. Incríveis. Teve um chute de 59 jardas aí. Isso. Tipo, ele se esforçou muito pra chegar nesses 6 pontos. Exatamente. E o Lions que, cara, ele simplesmente não para, né? Ele tá defecando nos outros times. Cara, 52-6 e assim, podia ser mais. O resumo desse jogo, Zuma, tava 35-6 no começo do terceiro período já. O jogo já tinha acabado, já devia botar reserva. 35-6, linha de 15 jardas do ataque, não conseguiram down. 4-2, se eu não me engano. O Lions, vamos! 35-6, chuta o field goal, 38-6. Não, nós vamos massacrar. Vamos lá, quem falta fazer touchdown? Já foi Gibbs, Montgomery, Amon-Ra St. Brown, já foi Jameson Williams, tá faltando Tyrande. O Laporta, não, vamos mandar no reserva mesmo. Bom, touchdown. Pega mais um pro Montgomery. Cara, tá sobrando touchdown. Eu queria jogar nesse Lions. 628 jardas no jogo como um todo de ataque. É um absurdo. Os números do Goff, impressionantes. 7 touchdowns. Se eu não me engano, o Laporta nem jogou, né? Laporta não jogou. E 24 passes completos de 29 tentados, 412 jardas, 4 TDs, nenhuma interceptação e um rating perfeito 158.3. Esse Lions podia fazer o favor num jogo desse. Olha isso aqui, cara. Era contra o Jaguars. Mas enfim, eu não sei se ele pega tipo um Panthers da vida, ou alguma coisa que é garantido a vitória. Ou o próprio Jets, se pega o Jets, enfim, pega um jogo que é garantido. Cara, pega 2 jogadores seu do banco de reserva que não tá usando, manda eles de volta pro practice squad e traz por um jogo o Megatron e por um jogo o Barry Sanders. Dá um snap pra cada um, só pra eles terem participado dessa campanha do Lions, cara. Pra ganharem os anéis, né? Aí, esse ano era bandwagon pro Lions, cara. Cara, e assim, no estádio de Detroit, Motor City, né? Motown, em Detroit, já foi uma força motriz dos Estados Unidos com referência automobilística, né? Tanto que a proprietária do time é da família Ford. Ela é literalmente a neta do Henry Ford. E né? o estádio é o Ford Field, né? Ford Field. Então, assim, a força referente à automobilística é muito grande. Então, por isso a piadinha de ser um caminhão, uma carreta desgovernada, né? Não é desgovernada que não sabe para estar indo. É que onde ela foi, ela vai atropelar. Acabou, não precisa nem de volante, é só acelerar e dar-lhe. Mas o ponto aqui é que todo estádio, quando tem touchdown, tem algum canto da galera, tem alguma coisa acontecendo. O de Detroit é uma buzina de caminhão, é um...
Pá! Cara, o tempo todo, cara. Parece um trânsito pesado quando o Detroit tá jogando esse ano. Cara, coisa linda. Realmente, pros torcedores do Lions, cara, uma alegria, né? Sam Brown tá perseguindo um recorde que é simplesmente de Jerry Rice. Foi o 8º jogo consecutivo dele recebendo para touchdown. Ele já tem a terceira maior sequência da história da NFL. O AJ Green com 9 e o Jerry Rice com 12 são os únicos que estão à frente dele. 12. Então ele precisa mais 4 jogos seguidos aí recebendo para touchdown para chegar no Jerry Rice. Do jeito que tá andando, pé nas costas. E se havia alguma dúvida na discussão de hoje, algum power ranking que não colocasse o Lions em primeiro, porque, meu Deus, o Chiefs estava Agora ele é o primeiro e o segundo. Acabou, É. acabou. Não existe mais essa dúvida. O Lions, de fato, hoje é o melhor Que é time o da único NFL. ponto que existia atualmente. é a mística do Chiefs em estar X0. Tu botar alguém na frente do time X0, não dá. X0 é porque não importa se tá 8-0, 9-0, 10-0, né? Pra quem não entende a gente falando do X0 aqui. Agora que essa mística acabou, meu Deus. Agora é Detroit Lions Futebol Clube. E um time que jogou bem novamente, que fez uma partida aguerrida, mas não deu, porque falta muita coisa naquele time, foi o Patriots, né? O Rams ganha de 28-22, um jogo que bota o Rams 5-5 naquela briga pela divisão, e o Patriots também, como o Jets, assina ali a caderneta de, cara, não vou para os playoffs esse ano. E o Patriots na frente do Jets em critérios de desempate, né? O Jets consegue estar atrás do Patriots, ok. Matt Stafford jogou o fino da bola, foi excepcional, só não foi melhor do que o Bo Nix nessa rodada, mas usaram muito, tanto o Cooper Kupp quanto o Puka Nacua. Esse time do Patriots, ele para muito bem o jogo corrido. O que Sean McVay faz? Não vou usar jogo corrido. Então pega passe. Então, enfim, para quem tem no Fantasy tanto Stafford quanto Cooper Kupp quanto Puka Nacua, forrou, porque foi uma chuva de alvo nos dois. O Montanha me falou ontem que tem uma liga que ele tem os 3. E daí, Quase. e daí tava os 3 passando de 20 pontos. E já que vocês falaram de fantasy, então eu vou falar da camiseta que eu estou utilizando, que é a camiseta, né, Football is Better com Fantasy, a camiseta que será para os campeões das ligas da Superliga, mas este ano, além dos campeões da Superliga, também você pode encontrar a sua camiseta à venda lá na esporteamerica.com.br. Dá para comprar com a promoção? Dá para comprar com a promoção, com o ZN7, que vai te dar 10% de desconto, e acumular no preço de venda e de lançamento dela. Ela ainda não está disponível no site, mas quando ela vir, ela vai ficar 2 meses com valor mais baixo. E você pode usar os 10% ainda sobre o preço do lançamento. Promoção em promoção? Nunca te falaram que não pode usar esse tipo de coisa, seu Thiago Zuma? Beleza. Vamos quebrar assim, man. Tá bom, exatamente. O lucro vai embora, né? Mas ninguém quer lucro, a gente quer vocês bem vestidos com a Esporte América. Falhar a palavra. Próximo slide, por favor, João. Vamos seguir aqui para os últimos 4 jogos. E ainda bem que a gente não tem mais jogos tão elaborados, senão a gente ia ficar até as 2h30 da tarde aqui, Neymar. Vamos falar um pouquinho do Cleveland Browns 14, vitória do Saints 35. Os torcedores mais emocionados do Saints já estão dizendo em ganhar a divisão e ir para os playoffs. Olha, se bobear, não tem como. Não tem como. Mas, enfim, é triste falar desse Browns. Vão brigar firme e forte realmente pela seed 1 ano que vem. E acho que vão fazer o que eu falei, que é deixar o quarterback mais bem pago da NFL no banco de reservas, né? O reserva mais bem pago da NFL, que é o Deshaun Watson. Porque eu acho que eles vão vir sim para quarterback ano que vem. O jogo foi horrível. O Winston, ele tem uns sparks bons de leitura maravilhosa. E em compensação, às vezes parece que ele tilta. Jogadas horríveis do Winston. E a defesa do Saints sempre foi uma boa defesa. E uma boa defesa contra um quarterback que tilta, dá isso aqui, 35-14. Derek Carr nem precisou fazer muita coisa. O Marquez Valdes-Scantling apareceu de novo nesse jogo. Camara sempre aparece, não tem muito o que falar. Mas o nome do jogo se chama Tyson Hill. O cara meteu 3 touchdowns, cara. É muito difícil jogar contra esse cara. E eu tinha brincado nisso no Fantasy já umas 2 semanas atrás, lembra? Eu falei, tem um jogador que tem que ser banido do Fantasy. Tyson Hill. Ele tem que ser banido. Porque é muito chato tu enfrentar um cara que às vezes zera, às vezes faz 45 pontos. Como é que tu faz isso, cara? Não dá, cara. Tu enfrenta um cara que pensa, que Tyson Hill vai vir. De repente, touchdown. Cara, calma, man. Parece o Alejo do Superstar Soccer Deluxe. O cara dá um bug e começa a fazer touchdown um atrás do outro, cara. É complicado esse cara. Já que estamos falando de caras acima da média, né? O Tyson Hill talvez não seja tão acima da média assim, mas no próximo jogo a gente tem um cara acima da média que é o Justin Jefferson, né? O Jettas, e o Vikings vai lá, faz 23-13, garante a superioridade frente ao Titans, jogando lá em Tennessee.
Cara, não tem muito o que se esperar desse Titans com o Will Levis, né? Mas a gente pode falar um pouquinho desse Vikings. Como tu tinhas comentado, o Will Levis fez uma interceptação bizarra. Sim, é que nem subir pra cima, descer pra baixo. O Will Levis, interceptação bizarra, cara, o tempo todo, cara. É um pleonasmo, né? É um pleonasmo. Então, o Vikings jogou bem como ele vem jogando. O Vikings está assumindo a minha nova postura do se o Sam Darnold não dá na estrela ou não dá no precipício, o Vikings está fazendo aquela nota 7. Jogou bem. O Jetas não apareceu maravilhosamente bem. Hawkinson não apareceu nada. Cadê o Hawkinson? Semana passada teve 10, 12 targets, foi excepcional. Essa semana passou despercebido. Foi um jogo bom do Vikings. Nada muito além disso. Para segurar esse Titans é muito fácil. Cara, um jogo bom num time que tá 8-2 e ele não tem toda esse verniz. Verdade. Todo esse verniz que tem o time do Lions e também não tem toda essa imprensa falando como se Esse fala. hype, Zuma. Seja ótimo. moderno. O hype do Lions e o verniz do Eagles. Mas é um time que tá brigando pela Seed 1. Né? Se o Lions vacilar, se alguma coisa acontecer, o Vikings tem chance de buscar essa Seed 1 na NFC. Não vai buscar. É muito difícil por causa do Lions, especificamente. Mas, cara, o Vikings vem colhendo as suas vitórias. Começou a temporada 5-0, se eu não me engano, perdeu 2. Aí a galera, opa, será que o Vikings realmente foi fogo de palha no começo? E não foi fogo de palha. Continua ganhando. Com um pouco de dificuldade nos últimos 2 jogos, ok. Porque tu imagina que o Vikings vem aqui com um ataque bom desse, se o Darnold estivesse jogando pra cacete, ia meter 50 pontos, como deveria ter feito também semana passada contra o Jaguars. Não fez, mas ganhou as partidas, isso. Exatamente. Teve um lance nesse jogo, um touchdown maravilhoso no Erisson, beleza? Parabéns pro Sam Darnold, inclusive. Porém, o lance do Erisson que eu quero trazer não foi o touchdown maravilhoso que ele fez. Foi um lance de excessive roughness, que é um blindside spot. Quando o wide receiver ele tá indefeso. Foi um hit no wide receiver indefeso. Que o wide receiver, que é o Erisson, na endzone, recebe a bola. E, cara, tá vindo, eu acho que era um linebacker, camisa 44. Eu até não tenho o número da camisa do cara. 44 do Titans. Ele dá um hit, mas tipo, não tem como arrancar a cabeça fora pra dar o hit. Ele dá um hit com o ombro, no peito do Erisson. Eventualmente pode ser que os capacetes chocaram, mas foi um hit forte, bem dado. Mas o Erisson, do jeito que ele recebe, cai, levanta já e tipo, não consegui segurar a bola. E deram a falta. Tipo, nem o Erisson reclamou. Como é que um linebacker... cada 2 programas eu vou ter que falar isso. Mas como é que o linebacker, se o cara tá recebendo a bola, o que eu faço? Eu espero ele receber e tentar dar um tapa nela? Minha função é dar o hit, cara. Dentro da endzone, era touchdown. Exato, eu tenho que tentar tirar a bola do cara. E ele não foi sujo. E foi muito em cima. Mas eu acho que ali, Neymar, os caras... Eu acho que houve alguma coisa da capacete, cara. Porque eu acho que aquele hit teria sido legal se não tivesse... Esbarrado. Cara, porque a gente precisa ver a chamada em si, né? O que o árbitro chamou ali, se ele falou alguma coisa mais... Porque, cara, a gente discutiu isso na hora, né? Estávamos juntos ali na hora e a gente falou, cara, é muita maldade tu dar uma falta aqui. Porque, cara, foi uma cobertura perfeita do cara. Só que o juiz chamou a... Mas eu vou te dizer que 9 em 10 casos que tem aquilo lá, sem capacete, 9 em 10 casos que o wide receiver tá no ar vindo num lado e do outro lado vem um defensor sem o wide receiver olhar pro cara e o cara chumba ele, peito, perfeito, na linha da cintura pra garantir que não pegue na cabeça, vai ser chamada a falta. Porque foi de frente, inclusive, é um impacto né? muito grande. Foi de frente, ele não tava lateral. Próximo Brock jogo. Bowers. Antes da gente passar pro próximo jogo, só deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu prometi pro Eduardo, nosso querido Zama, que eu ia falar na hora do jogo do Detroit Lions. Ele pediu pra comentar aqui que teve uma corrida de 21 jardas do Jared Goff. Eu confesso que eu não vi esse lance. Não tô lembrado também. Mas, enfim, tá marcado aqui. Pô, só falta o Goff começar a correr, né? Na verdade, os jogos do Detroit Lions, a não ser que eles joguem contra um time muito forte, sei lá, nenhum atualmente, porque eles estão uma prateleira acima, mas um jogo contra o Eagles, um jogo mais difícil, eu vejo o começo, daí o Lions 1, 2, 3 touchdowns, e depois eu começo a olhar os highlights só, porque... Mas o Goff correndo para 21 jardas é impressionante, de fato. Mas, enfim, tá anotado aí, Zama. Las Vegas... Brock Bowers. Isso. Las Vegas Raiders, o time de um homem só. Brock Bowers, 19. E Miami Dolphins, 34. Miami Dolphins ganhando mais uma partida. Cara, tinha que chegar lá e mostrar alguma superioridade. Mostrou. Não foi incomodado em nenhum momento do jogo. Nenhum momento deu chance pro Raiders. Embora... Algumas vezes ficou menos de uma posse de bola, mas logo depois ia lá... Não deixou o Crosby aposentar o Tua, que é uma coisa muito importante nesse jogo. Exatamente, cara. E mostrando que o Dolphins talvez pode correr por esse wild card aí, porque tem um calendário que é um pouco suave agora nas próximas partidas. Exato. Não vou falar do Dolphins pelos critérios que já colocasse. Jogou bem, jogou o que precisava jogar contra o Raiders. E o único ponto que eu vou trazer do Raiders é que foi realmente Brock Bowers Futebol Clube. Vamos ver se nosso Tyrande é bom mesmo. Boom, first down.
Vamos de novo nele. Boom, first down. Marcado por 2. Boom, first down. Caramba, o cara foi uma máquina. Que bom para esse time que tem o Bowers. O time já tá 2-8. Talvez dispute com o Browns a situação de first pick. E se conseguirem um quarterback realmente decente, ao menos tem uma peça fundamental para startar esse ataque, que é o Brock Bowers. Perfeito, Neymar. E aí, só para falar um pouquinho ali do Dolphins, cara, pega o Patriots na próxima partida, ou seja, cara, vem ganhando do Patriots há bastante tempo, o Tua nunca perdeu pro Patriots, então há uma chance aí de ficar 5-6, e aí temos o jogo divisor de águas do Miami Dolphins, que ele vai a Green Bay na neve jogar contra o time do Packers. Você ganha... Cara, o Tua no frio, meu Deus. Você ganha desse Green Bay Packers lá e volta 6-6, aí é uma outra conversa pro restante da temporada. Mas esperamos até lá. Enquanto isso, hoje à noite, veja o nosso react. Vai ter espumante. Atlanta Falcons 6, Broncão da Massa com seu bom Knicks 6-5. Desculpa, 38. 6-5 é o recorde. Amassaram. Que time bonito de ver, conciso. Ainda bem que eu fiz essa leitura antes da hype realmente começar do Bo Nix. Lembra que eu falei num programa que a galera até me zoou? Que ele é excelente, tirando a precisão? Sim. É isso aí, só que a precisão tá melhorando. Param. O time tá amassando, cara. A defesa excelente, Kirk Cousins não viu a cor da bola, Bijan Robinson, tadinho. Dessa vez eu não vou nem poder bater no Bijan, não tinha o que fazer. O Broncos dominou nas trincheiras, dominou na secundária, dominou no ataque, dominou em todos os aspectos. Usou os 3 running backs quando precisou correr e olha que eles mal e mal correm com a bola. É quase só lançamento. E o Bo Nix tá jogando o fino da bola. Coitado do Atlanta Falcons. Foi a vítima da vez do Denver Broncos. A leitura que vocês fizeram, eu acho que o último spot da AFC vai ser do Denver Broncos, só que eu acho que talvez não vire o último. Talvez o Broncos suba ao ponto de passar o Chargers ou o Baltimore Ravens. Porque esse time do Broncos, da forma que jogou, gente, ele jogou contra o Falcons. De novo, se a gente colocar em 3 prateleiras, o Falcons jamais seria a última prateleira. A discussão é se ele fica na segunda ou na primeira. E ele tá realmente ali no limiar. Então, nesse limiar, o Broncos amassou, humilhou. Broncos que pega Raiders e Browns. Ou seja, muito provavelmente vai para um 8-5. Aí ele vai ao bye. Cara, o bye na 14ª semana é excelente. Porque você... O bye ele começa lá na semana 5. Na semana 5, vai até a 14ª. Pegar no começo o bye, a galera diz que é ruim, porque, pô, tu tá com os jogadores ainda, todo mundo bem, né? Um bye agora é excelente, uma semana de descanso. Pô, tu pega, tu alivia os caras e aí tu volta para trabalhar com Colts, Chargers, Bengals e Chiefs. Cara, muito provável mais 3 vitórias aqui, talvez, do Broncos, ou 2, pelo menos. Cara, então nós estamos falando de um time 8-5, um time que vai ficar 10-7. Acho difícil o Broncos não estar 10-7 no final da temporada. E eu comentei que uma temporada boa pro Broncos era ver se o Bo Nix realmente era o cara. Que é o cacete, vamos pra playoff, se bobear, a gente belisca alguma coisa lá. Esse Broncos e Colts aí é os dois voltando de bye, cara. Tem tudo pra ser Vai ser um jogaço. Um bom jogo. Os 2 times desesperados pra chegar. Sobre o Bo Nix, só uma estatística aqui, porque, porra, ele igualou Peyton Manning, velho. Aí a gente tem que falar, né? Porra. Os 2 únicos rookies da história com pelo menos 200 jardas passadas e múltiplos touchdowns passados em 4 jogos consecutivos em casa. E para não dizer que a gente não falou um pouquinho do Falcons, cara, o Falcons que segue na briga daquela divisão que deve classificar apenas o campeão da divisão para os playoffs. Perfeito. O segundo colocado não deve puxar um wildcard lá na NFC. Porém... Tampa tá cada vez com mais chance de chegar nesse Falcons. Porém, cara, olha só, o Falcons tá 6-5 e pega Chargers, Vikings. Pode ser um 6-7 aí já. Isso, depois pega Raiders e Giants. Raiders e Giants, beleza. Temos aí um time com 8 vitórias. 6, 8, Commanders 7. E Panthers. Eu diria que 3 vitórias aqui estão garantidas. Então, 9-8 ele já tá, entre aspas, né? Isso, 9-8 eu acho que é bem plausível. Cara, precisa de um golinho a mais pra garantir essa divisão, porque o Buccaneers, mesmo com o time todo capenga, vem mas fazendo... teve 2 derrotas ali que era pra ter ganho, né? Coitado do Buccaneers, perdeu com um chute com o cronômetro estourado as 2 vezes seguidas. Cara, e olha o schedule do Buccaneers. Meu Deus do céu. O Buccaneers tem uma defesa maravilhosa. Não, cara, não. Só pega time de ataque ruim agora. Giants, ganhou. Panthers, ganhou, Raiders, ganhou. Aí Chargers, perdeu que seja. Cowboys, ganhou. Panthers ganhou. e Saints. Ganhou. Então nós estamos aqui com 6 possíveis então vitórias. Nós estamos cravando que o Buccaneers vai ganhar a NFC Sul. Exato. Cara, se numa visão bem rápida aqui, talvez um 10-7 pro Buccaneers e um 9-8 pro Falcons. Cleverton, o Buccaneers vai ganhar a NFC Sul
e você viu no Zona Neutra primeiro. E com isso a gente finaliza o nosso recap dessa rodada, da rodada número 11. Um assunto que a gente não pode deixar de comentar ao vivo. Então segura um segundinho que eu vou terminar o nosso merchan primeiro e depois a gente faz esse assunto e encerra o programa. Beleza. João, por favor, vamos falar um pouquinho do Drop 6, que é o patrocinador do Zona Neutra, o jogo lá da FNN, o Drop 6 que já está na sua quinta rodada ou sexta, Lucas? Vai pra sexta, terminou a quinta. Sexta rodada, são 10 rodadas apenas, ou seja, não dá mais para você entrar no Drop 6 e ter chance de ser campeão. Isso não acontece mais, a não ser que você drope todas elas. Ou Então seja, dá. Então dá. Dá pra entrar. Mas eu recomendo muito que você entre no Drop 6. Por quê? Porque você já se familiariza com as engrenagens, com as possibilidades de entender o jogo, porque acabando o Drop 6 de futebol americano, a gente começa o de hockey ou de NBA, né, Lucas? NBA, Exatamente. E depois tem o de hockey também. NHL, E depois tem o de beisebol. MLB, E depois volta o da NFL. NFL. Então, cara, são chances de você ganhar prêmio durante o ano todo num jogo super simples e intuitivo. Dropsix.com.br. Lá tem um vídeo que explica todas as regras. E por último, vamos falar do Game Pass da DAZN, a melhor experiência para você ver futebol americano. Está em promoção, como já passou mais da metade da temporada, o preço também já caiu mais da metade. Então, link aqui na descrição para o Game Pass na DAZN, o único lugar que você vê todos os jogos da NFL, todos os jogos do seu time. Vamos lá, João, agora a gente pode voltar, volta umas telinhas aí para não deixar nos... Isso, obrigado, João. E pode trazer, Lucas, essa informação. Informação de hoje de manhã, segunda-feira, Daniel Jones bancado depois da semana de bye. Quem vem? Tommy DeVito será o quarterback do New York Giants daqui pra frente. Neymar, Salva meu Malik Neighbors, tá please. cedo pro Neighbors pedir troca. Não, agora o Malik Neighbors começa a brilhar, né? É só usar o menino, é só usar o menino. Mano, usa Decisão o menino. correta, o ponto é esse. Ah, sim, a decisão é correta. O Daniel Jones não dá mais, né? Já não dava antes. Brian Daboll está com seus dias contados nos Giants? Olha, ele tem esses últimos dias agora pra mostrar esses últimos 6, 7 jogos que a season ainda promete aí, pra mostrar algum spark ali, né? Porque a decisão já de ter ficado com o Daniel Jones já foi bem ruim, né? Bem fraca. Sabia que o dia que a gente conseguir contabilizar todas as pessoas com sobrenome Dias no mundo, o mundo acaba, né? Para. Porque Sabe por quê, Neymar? os dias estão Eles contados. estão contados. Cara, Mais uma pra trazer, já que eu chamei os kicker de pé direto. A gente não falou no jogo do Browns que o Hopkins errou tudo que tinha pra errar. Teve um field goal de 32 jardas que ele foi chutar, gente. O Hopkins o kicker, né? O kicker. Mas pode ser que eles trocaram, então. Ah, pode ser, porque realmente... E assim, não tinha como. O chute dele... Primeiro foi um chute longo, ele mandou bem pra fora à esquerda. Daí foi um chute de 32 jardas, ele mandou bem pra fora. Cara, 32 jardas é automático. Pra qualquer kicker na NFL. Ele mandou bem pra fora à esquerda. Só que foi falta pra sorte dele. Daí foi pra linha de 27 jardas. Bem pra fora à esquerda de novo. Cara, todo o chute dele foi errado, cara. Tava muito feio esse final de semana. E aí, Neymar, eu vou finalizar ainda puxando um pouquinho na história do Brian Daboll, porque eu vi aí, eu escutei uns amigos meus aí que torcem pro Dolphins, lá o pessoal do Fins, que era o antigo Finscast, hoje é o Fináticos Brasil. Eles estavam falando quando o Dolphins estava mal ali na tragédia grega do Dolphins, que agora o time melhorou um pouquinho. E assim, por mais que o Mike McDaniel tenha recebido um contrato, o McDaniel lá no Dolphins renovou o contrato esse ano, não foi uma renovação do tipo, nossa, tu tá bem pra cacete, então nós vamos renovar porque te queremos aqui 10 anos. Não, renovaram porque ele ganhava muito menos do que a média dos treinadores da NFL. Então, tipo, meio que foi uma equiparação de salário com os head coaches da NFL. E aí surgiu questões de, meu Deus, vamos demitir o McDaniel, tá, blá. E a galera levantou lá no Fináticos um sonho que seria Mike Vrabel, de head coach, com Brian Daboll de coordenador ofensivo. Já ajudaria. Seria algo bem interessante. Tu toparia essa comissão técnica aí? No Giants? Cara, em qualquer lugar. O Daboll não vai ser coordenador ofensivo do Giants, então esquece. Vrabel, o ex-técnico head coach do Titans, que fez boas temporadas com o Titans, levou o time a um nível de competição diferente. Eu diria que ele é um Belichick nos anos dourados do Belichick. Ainda sem ser tão ranzinza quanto o Belichick estava no final. O Vrabel. Isso. Então ele consegue criar aquele estilo de vestiário. E o Daboll é um bom coordenador ofensivo. Isso. Rimaria, né, velho? É o Vrabel, Daboll. De fato. Uma boa dupla. Mas a pergunta que eu fiz, tu ainda não respondeu. Tu toparia essa comissão? Eu tô feliz lá com o McDonald's de Seattle, né, man? Esquece, cara. Eu tô dizendo Sim, eu toparia. Parece bom. Isso. Porra, que difícil. E com isso, a gente chega ao final. Lucas, e você? Toparia essa comissão técnica? Porque tu também não tá muito feliz com o Steichen, né? Eu dei mais um voto de confiança nele porque ele chamou um bom jogo ontem.
Mas se viesse Vrabel mais Daboll. Eu não sei, eu não preciso mais. Vai acontecer, vai dar certas coisas daqui pra frente. Nossa, isso que é otimismo, cara. É isso aí. O bonito é quando o enganado sai feliz. Deixa eu fazer uma última antes da gente terminar aqui. Que o Belichick agora é outro Belichick, né? Até ali o host do Tom Brady era um, né? Ele tava indo daquele jeito dele, respondendo tudo seco e defendendo o time dele, temos que pensar na próxima semana. E agora ele vem se soltando. O Belichick tá engraçadão, fazendo piada, dando sorriso, coisa que ele nunca tinha e tal, etc. E teve um lance no programa do Pat McAfee, que o Pat McAfee fizeram uma pergunta pra ele ao vivo referente a algum cargo em algum lugar. Cara, não lembro exatamente a pergunta, mas foi algo do tipo, cara... Tá caindo o Daboll lá, tu não aceitava ir pra lá? Daí ele, olha, a gente combinou que vocês não iam falar isso. Ah, não, mas não sei o quê, vamos lá, responde, então, etc. Ele assim, não, a gente combinou que não ia ter esse tipo de pergunta, senão eu vou ter que voltar à minha época de quando eu era treinador. E daí a resposta vai ser, temos que esperar a próxima semana, isso, não sei o quê, não sei o quê, e pronto, tipo, já fechou a cara e voltou a ser o Belichick de sempre. Legal. Finalizamos por aqui. Eu quero deixar um abraço para quem está comentando no chat, o Matheus Campos, que é do Clube de Membros do Zona Neutra, inclusive. Ele suporta esse canal com investimento mensal. Muito obrigado, Matheus Campos, e muito obrigado a todos vocês que fazem parte desse Clube de Membros. O André Santos Lopes, o Alisson Maiorca, que fez um comentário interessante aqui. Eu falei que estaria aqui hoje, eu estou. Ele falou no Instagram. Bora pedir 2 x-salada para comer enquanto assisto. Aí passa um pouquinho, chega o x-salada dele e ele comenta o seguinte, cadê aqui? Só comecei a comer o x-salada agora que estão falando do Bills e o Chiefs. Seguimos aqui com Gustavo Souza, o Henrique, o Locheira, o Douglas Silva, Renato Morales, o Pedrosa, Crick, Gabriel Ribeiro, Gustavo Chão, Zama, mais uma vez Renato Morales, Gabriel Ribeiro, Matheus Campos, Gabriel Henrique, Ribeiro é o Gabão. Cleverton Linhares e Gabriel Ribeiro, mais uma vez, o Gabão, que fala o seguinte, ele fala uma parada que é uma discussão bem polêmica dentro da NFL, inclusive Jason Kelce trouxe isso esses dias aí pra mídia. Tem que acabar com o chute no futebol americano, seja ele qual for, kick-off, field goal, enfim. Você deixa um jogo que é muito complexo ser finalizado por um chute de um cara que entra só no campo. Também é complexo. Então... E essa discussão também é complexa. É muito polêmica. Um vídeo do Clube de Membros, talvez, sobre essa discussão. What if? Como seria o mundo do futebol americano sem chutes? Isso, mas vai demorar um pouquinho pra gente fazer porque tem que pesquisar. Lógico, não vai ser agora, né? Sidney também e, por final, Jean Rubner. Nosso grande amigo que está sempre aí nos comentários. Tem mais um recado que eu não posso terminar esse programa sem deixar de mandar um abraço caloroso para os nossos amigos, posso falar assim já, Zuma? Depende. Do Pé da Letícia. Ah, claro, o pessoal do Pé da Letícia. Estiveram aqui no final de semana, fazendo show aqui em Blumenau ontem, no domingo, e aí a gente teve a oportunidade de, além de ir no show, conhecê-los, todos eles, e, cara... Além do show ser muito bom, porque eu já sou fã de Pé da Letícia há muito tempo, então não poderia deixar de estar aqui. Agora conhecemos Cambota, Pedrão, Dan e Cookie pessoalmente, e o Guilherme também, o produtor. Então, muito obrigado pela companhia, pelo show ontem, rapaziada do Pé da Letícia, que assiste esse programa, Zumar. O Pedrão, que falou que não perde nenhum programa, e além disso, ele estava ontem com uma jersey do Bills. Fez o show com a jersey, cara, do Josh Allen. Assim, ó, mas aquela igual a do Éder, aquela do Steelers bem antiga, assim, gasta, que já foi usada mesmo, tá muito bonita mesmo. Falou que ele torce desde os 4 vice-campeonatos lá de 90 e pedrada, e a hora que acabou o show, a gente entrou no camarim e ele já tava feliz da vida, tipo, eu vi que a gente ganhou e tal, ele tava muito feliz que o Bills tinha ganhado do Chiefs. João, muito obrigado, João. Sempre um prazer estar na sua companhia, operando a tecnologia da Rádio Mix aqui, que é a nossa patrocinadora e oferece esse estúdio lindo pra gente gravar o programa. Neymar, muito obrigado. Valeu, a nós. E vocês, todos vocês que estão aí do outro lado, que fazem parte da audiência mais bonita do Brasil, sigam a gente nas redes sociais, @zonaneutra_, deixe o like aqui nesse vídeo, curta o programa, espalhe a palavra, ative o sininho. Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se no programa. Por último, não posso deixar de lembrar o nosso grupo do WhatsApp. Também tem um link aqui, se você quiser participar do grupo do WhatsApp, para ter um papo com a gente lá, será muito bem-vindo. E lembra também que hoje à noite tem React do Monday Night. Estaremos todos juntos para falar de Houston Texans e Dallas Cowboys. Exatamente. Um grande abraço e até mais.